Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente. Você está, neste momento, em 96.5 pelo nosso aplicativo Vida Play. Vem pra cá, pras redes sociais, pra você assistir ao debate. Você pode ir lá no nosso Instagram, no nosso Facebook ou youtube.com/Eu Tô Na Vida. Lá no YouTube, tá? Se você não tem inscrição, faz a sua inscrição, porque toda vez que você tiver a transmissão ao vivo, clicando no sininho, você vai receber a notificação, tá? Dizendo pra você, ó, Debate da Vida está no ar. Então vai lá, clica no sininho, dê aquele joinha também e pode, claro, compartilhar com mais pessoas para que possam assistir também ao nosso debate de hoje, que já está começando. E você pode participar lá no chat no YouTube Eu Tô Na Vida, pode participar da enquete que também está lá no nosso youtube.com/Eu Tô Na Vida e também lá no Facebook. E claro, o WhatsApp da Vida também, 12997472010, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, que está muito interessante, né, Cláudio? Bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a toda a nossa audiência, obrigado por mais uma vez participarem conosco do debate. Realmente, o tema de hoje está bem interessante. Objetos podem transmitir bênção ou maldição? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião, mesmo porque essa tem sido uma prática, inclusive das igrejas. Como assim, pastor? Igrejas evangélicas? Sim, igrejas evangélicas têm tido esta prática, inclusive eu já vi igrejas que comercializam, ou seja, vendem lá a Arquinha da Aliança por X reais, vendem tal tipo mezuzá e assim por diante. Então, objetos podem transmitir bênção ou maldição? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião nas mídias sociais. Aliás, eu já quero entrar aqui no YouTube, eu vou já entrar na transmissão, lembrando a você que sempre que você entrar na transmissão, já clique no joinha, verifique se você está inscrito, clique no sininho para que você receba as notificações, como a Simone já explicou para você, e se você puder também, compartilhe com mais pessoas para que elas participem conosco e possam também dar a sua opinião. Objetos podem transmitir bênção ou maldição? A sua opinião, ela é fundamental para nós. E participe também da enquete. A enquete está disponível no YouTube e também está disponível no Facebook. Objetos podem transmitir bênção ou maldição? Dando aqui o meu voto, já dei o meu voto já está lá, o voto ele como que se diz? Secreto? Secreto, ninguém sabe o que você votou, então você pode entrar lá agora e já dar o seu voto. Se você não puder participar, olha, eu não posso participar da transmissão. Tô com dificuldade de participar, de ver ali a transmissão. Mas pelo menos entre, vote e vá embora. Beleza? Mas é importante que você participe, é importante nós termos aí a sua opinião no debate de hoje. Objetos podem transmitir bênção ou maldição? Hoje, presencialmente conosco nos nossos estúdios, pastor Luciano Scala, pastor Paulo Henrique, e virtualmente no terceiro bloco teremos a participação do professor Matheus Rangel. Pastor Luciano, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a toda a equipe da Rádio Vida, bom dia, pastor PH. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para falar de um tema bem legal, bem importante. Tenho certeza que aqueles que ficarem conosco terão aí bastante coisas, né? Bastante conteúdo para esclarecer as suas dúvidas. E vamos juntos, vamos lá. Maravilha. Pastor Paulo Henrique, bom dia. Muito bom dia, pastor Cláudio. Muito bom dia, pastor Luciano Scala. Bom dia, Pri. Bom dia, Simone. Bom dia a todo o elenco, a toda a equipe, a produção da Rádio Vida, essa rádio que tem abençoado, agraciado a todos os ouvintes, a todos os internautas, a todas as pessoas que têm acompanhado os debates e sendo edificados em todos os lugares do mundo. Bom dia a você que nos segue nas redes sociais. Que Deus continue vos abençoando. Cláudio, é um prazer sempre estar aqui e nessa feita um tema peculiar, né? Um tema atual, inclusive, que permeia os corredores das nossas igrejas e não porque das igrejas do mundo. E com o esclarecimento das Escrituras Sagradas, nós vamos tentar aí elucidar mais um tema
e aclarar a mente dos nossos ouvintes. Um abraço especial para o meu amigo professor Matheus Rangel, lá de Campo do Goitacazes, e também para o pastor Fernando Trindade, da PIB de Campos. Maravilha, eu vou começar a chamar agora o pastor Paulo Henrique de pastor Paulo, porque o Henrique foi embora. Meu Deus. Só ficou o Paulo, né? Tá magrinho, rapaz. Quantos quilos, pastor? Até ontem, 22. Como diz o pastor Luciano, vamos mudar de prosa. Muda de prosa. Muda de prosa. Meu Deus! Ele perdeu um pastor Luciano Scala. Exatamente. Maravilha. Bom, então participem conosco, dê aí a sua opinião. Objetos podem transmitir bênção ou maldição? Os nossos convidados terão 2 minutos inicialmente para dar o seu ponto de vista, ou seja, o seu spoilerzinho sobre a sua opinião. Depois vamos aos áudios falando sobre o assunto e voltamos. Eles terão mais 4 minutos para defender o seu ponto de vista. Eu confesso que eu não vi, então para mim será novidade aqui o posicionamento de cada um. Fiquei agora o Tico e o Teco batendo por cima. Os dois vão defender coisa diferente aqui, mas vamos lá. Começa com o pastor Luciano Scala, que terá os seus 2 minutos. Pastor Luciano, e aí? Objetos podem trazer bênção, podem transmitir bênção ou maldição? Pois bem, é um tema bem interessante, né? Porque nós estamos vivendo numa época, e algum tempo atrás eu até participei de um programa aqui para falar sobre a teologia do contato, né? E falamos justamente sobre isso, que muitas igrejas hoje têm se utilizado desses objetos para atrair pessoas e até para lucrar em cima de tudo isso, e eu sou contra essa ideia, sou contra essa teologia do contato. Porém, eu preciso ressaltar, dentro dessa pergunta de hoje, se objetos podem trazer maldição ou bênção, eu me posiciono dizendo que sim, eu acredito que sim, podem trazer, sobretudo, maldição. Nós vamos trabalhar durante o programa alguns textos bíblicos, algumas possibilidades que eu quero apresentar aqui para a gente pensar, para a gente dialogar, mas na minha primeira fala, eu acredito que sim, podem trazer, sobretudo, maldição. Imagine só você ter uma pessoa, algo na tua casa que veio de uma pessoa de origem ilícita. Você tem um objeto na tua casa, por exemplo, que foi adquirido, roubado. Isso vai trazer maldição para a tua vida. Da mesma forma, eu acredito que eu sou portador da bênção, e aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho, onde eu coloco as minhas mãos, existe a bênção de Deus. Então eu acredito nessa bênção. Então é mais ou menos por esse caminho que eu vou trabalhar ao longo do programa. Vou apresentar alguns textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que certamente vão nos ajudar a pensar acerca disso. Mas a minha primeira resposta é sim. Nós temos algumas coisas que, se você tem na tua vida, tem na tua casa, sobretudo de forma ilícita, isso vai trazer maldição para a tua vida. Maravilha. E vamos agora para o PH, que terá também os mesmos 2 minutos para expor o seu ponto de vista. Com relação ao tema de hoje, você pode continuar dando a sua opinião através do Instagram, Facebook, YouTube, Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. 12 997 47 2010. Pastor Paulo Henrique, objetos podem transmitir bênção ou maldição? 2 minutos para sua consideração inicial. Quando nós falamos de objetos, né, no que diz respeito a bênção e maldição, são 2 vias diferentes, porque o caminho da bênção não é o caminho da maldição. Então, quando a gente olha no Primeiro Testamento ali, algumas pontuações, e até mesmo nos dias de hoje, no que diz respeito àquilo que traz bênção, a Bíblia já começa a dizer, e uma das implicações de que objetos podem trazer bênçãos, é o que eu disse, eu gostaria que isso ficasse bem claro. O caminho da bênção, pega essa, pode até colocar digitar uma frasezinha lá para status e stories. O caminho da bênção não é o caminho da maldição. São 2 vias totalmente diferentes. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: a maior implicação para dizer que objetos podem trazer bênçãos é Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então eu não vou pegar, eu não vou tatuar, eu não vou abraçar, eu não vou nada. Por quê? Porque eu tenho a certeza que vai acontecer, mas eu não estou vendo. Então automaticamente, quando se fala de objeto, você vê, e a partir daquele objeto é que vai fazer com que você desperte a sua fé ou não, a fim de alcançar um milagre. Agora, a maldição,
na cabeça do ignorante, ou na cabeça do feiticeiro, de qualquer outra pessoa que vai fazer algum tipo de mal, na mente dele pode ser benefício, como ele não alcança o Deus da fé, como ele não alcança o Deus do milagre, como ele não tem a fé, ele precisa de algo para poder tatuar, imaginar, e isso é tudo da mente humana. A partir da mente humana é que se tem algo para traçar a maldição na vida de alguém. Então é feito um trabalho, uma oferenda, a partir daquele objeto, e é colocado na vida das pessoas lá e tudo mais, e aquilo vai atrair uma maldição ou não. E outra implicação para encerrar aqui é: não fará para si imagens de escultura. Então o caminho da bênção não é o caminho da maldição. Ok, mas do seu ponto de vista, então, objetos podem transmitir bênção ou maldição? Pode transmitir maldição, bênção não. Maravilha. Vamos então ouvir os áudios falando e tratando sobre o assunto. O primeiro deles do pastor Ademir Nunes, o segundo do pastor Franklin James, e nós voltamos com os nossos convidados. Tenho dificuldades de compreender a possibilidade de qualquer tipo de objetos ser canal de transmissão para abençoar ou amaldiçoar alguém. Eu não encontro base bíblica para isso. Objetos, eles não têm poder de abençoar ou amaldiçoar alguém. Até porque as bênçãos e as maldições, elas estão atreladas a uma situação de atmosfera espiritual, onde as bênçãos são adquiridas por uma posição de fé em Cristo, bem como as maldições são adquiridas por uma posição de incredulidade na pessoa do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele habita nos salvos em Cristo Jesus. E os demônios, entendo eu, que incorporam os descrentes e não objetos. Então, se eu vier a usar algum tipo de objeto, seja um crucifixo ou ter alguma estátua em minha casa, eu posso usar apenas por um critério de gosto pessoal ou por um simbolismo, assim como eu posso deixar de usar qualquer objeto porque eu entendo que seja um objeto que tenha uma prática e uso pagão, mas não que eu sinta ou entenda que tenha algum poder místico ou espiritual sobre isso. Então eu não consigo compreender a possibilidade de objetos ter esse poder de transmitir. 96.5 Debate da vida. Os elementos da ceia, apesar de ser um alimento, estão ligados a um sacramento de forma específica. Nós não acreditamos na transubstanciação dos alimentos da ceia, mas acreditamos que eles são um símbolo que aguçam o nosso olhar, nosso paladar, nosso olfato, nossa visão, com respeito à bênção de que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Mesma coisa o símbolo da água do batismo, sinal visível de uma graça invisível. Entre outras coisas. Sinal de bênção ainda é a cruz vazia, a cruz que não deteve mais Cristo e com isso também não nos deterá na morte por causa da vitória de Cristo. Símbolos de maldição, nós temos vários casos nas escrituras, postes, ídolos, hoje imagens de escultura, entre tantas outras coisas que estão ligadas a coisas malditas. Não de forma mística, mas de forma simbólica, eu entendo que trazem a imagem de maldição, assim como os outros trazem a imagem de bênção. Bom, então apenas fazendo uma correção, esse segundo áudio foi do pastor Wilson Lucena e ele diz que de forma simbólica estes objetos podem trazer uma imagem, ou seja, um simbolismo de bênção ou de maldição, mas não mencionou o fato de que efetivamente amaldiçoou ou abençoou. E o primeiro áudio foi do pastor Franklin James e ele diz que ele não enxerga a base bíblica para que objetos abençoem ou amaldiçoem alguém. Ele diz até que se pode utilizar por gosto ou por simbolismo, mas que não tem nenhum poder místico de abençoar ou de amaldiçoar. Nós vamos voltar agora com os nossos convidados, eles terão agora mais 4 minutos cada um. 4 minutos o pastor Paulo Henrique, 4 minutos o pastor Luciano Scala, para defender o seu ponto de vista com relação ao tema de hoje. Enquanto isso, você pode entrando aí, YouTube, Facebook e Instagram, e na sala de chat você mandar a sua mensagem digitada sobre a sua opinião. Objetos podem transmitir bênção ou maldição? E no caso do WhatsApp, você pode mandar tanto digital
editado, como você pode mandar também áudio e vídeo por volta de 30 segundos para que nós possamos colocar no ar e você nos ajude no fomentar deste debate, ok? Começa então com o pastor Paulo Henrique, 4 minutos, querido. Então, como eu havia dito na minha inicial, quando a gente fala de bênção, né, existe uma repulsa em Deus com relação a objetos para atrair coisas, né? E isso começa em Êxodo capítulo 20, quando ele fala assim: não fará para si imagens de escultura. Aí você vai falar o seguinte: mas e a serpente de bronze lá, a serpente de ouro? Então, aí a questão da serpente tem muito a ver com o que estava acontecendo com as serpentes lá no deserto, o propósito da incredulidade do povo. Mas isso não foi colocado para que houvesse uma doutrina acerca daquela questão. Inclusive, tanto embora o judaísmo seja uma religião que tenha muito simbolismo, né? Mas esses símbolos não são objetos para trazer as bênçãos. Você tem a Arca da Aliança, tinha um propósito dela, mas cadê a arca? A gente tem a cruz, foi ali onde Jesus impetrou a bênção sobre todos. Mas a cruz é o símbolo que fala do cristianismo onde Jesus morreu. A cruz pode me trazer como crucifixo nenhum tipo de bênção, nenhum tipo de coisa nesse sentido. Então você vê uma rejeição de Deus com relação aos objetos e você vê uma indignação dos profetas que Deus levantou com essa relação, né? Eu vou ler aqui bastante o texto de Atos capítulo 17, ele vai remontar muito essa ideia. Atos 17, capítulo 16 diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então vê a reação, indignação. Esse é o primeiro ponto. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com eles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa a não ser ouvir as últimas novidades. Então Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido, né? Agnostotel. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, peraí. Paulo está no meio da cidade, no meio dos filósofos, no meio do templo, no meio dos atenienses, e o pessoal está cheio de ídolo lá. Esses ídolos, para eles, as estátuas, eram objetos de culto. E Paulo começa a anunciar um Jesus de bênção, da morte, da ressurreição, do poder da cruz. Era essa mensagem que impactava os corações. Era essa mensagem que arrebatava os corações para o reino dos céus. E a partir desse momento, Paulo diz que ficou indignado por ver que esse pessoal via, né, vivia com esse tipo de imagem de escultura, esperando dali sair algum tipo de bênção. Só que o povo estava numa desgraça total, porque só trazia maldição, esperar de uma imagem aquilo que a imagem não podia trazer. Então Paulo diz assim: ao Deus desconhecido, né? Porque eles adoram e não conheciam. E aí vai dizer o seguinte: ao Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homem. Então o que significa? O homem vai imaginar algo, vai fazer com as mãos, mas o que vai reger o milagre é Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas das coisas que eu espero. Maravilha, pastor. Só para que fique claro para mim e para o ouvinte, a sua opinião inicial, então, ela é de que, com relação ao tema, objetos podem transmitir bênção ou maldição? Bênção sim. Bênção sim, maldição e não. Maldição? Bênção não. Bênção não? E maldição sim. Ok. Então, peraí, repete como que é? Bênção? Bênção sim, bênção não. Bênção não? Não, objeto não pode Maldição? trazer bênção. E maldição sim. Mas maldição sim? Maldição sim. Ok. Pastor Luciano Scala, 4 minutos então para sua explanação.
Muito bem, pastor. No meu ponto de vista, objetos podem transmitir bênção ou maldição. No meu ponto de vista, sim. E eu tenho alguns aspectos para apresentar aqui nessa minha fala. Em primeiro lugar, quando você tem um objeto que ele é de origem ilícita, vamos supor que você tenha um objeto que a origem dele foi algo roubado, foi furtado de alguém. Isso, sem dúvida, vai trazer maldição para a tua vida. Isso, sem dúvida, vai trazer opressão para a tua vida. Então, a minha fala, ela está baseada em cima disso. Quando você tem um objeto que a sua origem é ilícita, é errada, jamais você vai ter a bênção de Deus sobre esse objeto. Então isso é uma maldição para a tua vida. Nós temos esse costume de abençoar objetos. Isso é um costume antigo. Os budistas fazem isso. Os católicos, nós temos dentro da doutrina católica as relíquias, os relicários. E a Igreja Católica usa muito desses objetos, né, para transmitir a sua fé. Os católicos têm, por exemplo, as relíquias de primeira classe, que são objetos ligados ao corpo daquele determinado santo. Então é o cabelo, é a unha, isso é primeira classe. A segunda classe, objetos que que pertenciam a este santo. Seja um cajado, uma sandália, uma roupa, uma túnica, isso é de segunda classe. E a terceira classe é um pano, é um tecido, é um objeto que foi colocado neste santo. Então nós temos, por exemplo, o santo sudário. A Igreja Católica sempre utilizou disso, se utiliza disso, que constroem as suas catedrais em cima dessas relíquias, e eles lucram com isso. A Igreja Evangélica, ela sempre reprimiu esta ideia de objetos sagrados, objetos santos. Nós não temos isso na doutrina evangélica protestante, nós não temos. Isso é totalmente reprovado. O que é feito hoje de se pegar um objeto e dizer que ele está consagrado, ele está apto para te abençoar, isso é totalmente fora das Escrituras, não existe base nenhuma. O que eu posso dizer acerca de bênção é que aquilo que eu possuo, eu sou um servo de Deus, na minha vida existe a bênção de Deus, então aquilo que é meu, existe a bênção de Deus. Eu acredito nisso, eu acredito totalmente que aquilo que passa pelas minhas mãos possui a bênção de Deus. Não significa que é algo santo. Não significa que é algo que deve ser considerado santo. Não significa que eu posso distribuir na igreja, fazer uma campanha e lucrar em cima disso. Quando a gente vê hoje alguém vendendo lenço, vendendo a arca, por que eles fazem isso? Né? Porque as pessoas, o Brasil é um país que foi construído em cima dessa doutrina católica. Isso influencia até os dias atuais. É por isso que a gente vê a igreja vendendo vassoura, vendendo sal, vendendo garrafinha, vendendo um monte de coisas. Mas isso está totalmente reprovado segundo a palavra de Deus. Mas dizer que um objeto que teve uma origem ilícita, um objeto que teve preço de sangue, isso não vai trazer maldição? Eu estaria sendo leviano. Isso sim vai trazer maldição para a tua vida. Então eu espero que essa minha primeira fala possa ter te ajudado a pensar um pouco mais acerca desse tema. Maravilha. Nós vamos então ao nosso intervalo. Você pode continuar dando a sua opinião nas mídias sociais, como nós já comentamos, YouTube, Facebook e Instagram. Estamos ao vivo em áudio e vídeo. Então venha pra cá e participe conosco. Eu Tô Na Vida. YouTube, Facebook, Instagram, Eu Tô Na Vida. Ou através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. 12997472010. Objetos podem transmitir bênção ou maldição? E eu vou, obviamente, apertar os nossos convidados aqui no que tem acontecido da igreja evangélica, inclusive de objetos que estão sendo colocados dentro das igrejas como sendo um objeto que vai trazer bênção para a vida do cristão. Você acredita que nos dias de hoje é viável nós pensarmos desta forma, que um objeto que de repente passar lá o óleo ungido nos umbrais da porta, tudo isso vai trazer bênção para a vida do cristão? Esse é um lado. O outro lado, objetos como, por exemplo, alguma boneca ou alguma coisa que passou por um trabalho, isso estão dentro da casa do crente, isso atrai maldição para a vida do cristão? Nós queremos a sua opinião.
inclusive através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Nós vamos a um rápido intervalo e já nós estamos de volta, continuando com o nosso debate. O debate da vida volta daqui a pouco. As festas de final de ano estão chegando. Proteger a sua vida e a de todos é o maior presente. Por isso, o governo do estado organizou de 1 a 10 de dezembro a operação especial para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Se você não tomou, procure uma unidade básica de saúde da sua cidade. Se você tiver tomado as 2 doses há 4 meses, tome a de reforço. Final de ano com esperança, só com vacinação completa. Saiba mais em saude.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12 99660 4433. 12 99660 4433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Vida FM. Vida. Esse último ano não foi fácil. Na ACD tem sido difícil também. A gente está lutando para não perder nosso movimento. O movimento é urgente. Sua doação também. Doe pelo Pix. Doe a acd@acd.org.br. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Você tem vontade de extrair ao máximo os ensinamentos de um texto bíblico? A Teológica Vida pode te ajudar. Conheça o curso avançado em teologia e aprenda a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Mande um WhatsApp para 11 9 3355 6677 e matricule-se já. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. O som que é tudo de bom. Vida! Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Estamos de volta com Debates da Vida. E você, já deu sua opinião? Ainda não? Então corre lá pro WhatsApp da Vida, 12 99747 2010. Pode participar também da nossa enquete, né, Cláudio? Que tá lá no Facebook e no nosso canal no YouTube. Exatamente. Então vem pra cá, vem pra enquete. Vamos ver aqui qual que é o posicionamento dos nossos ouvintes com relação ao tema de hoje. A pergunta é: objetos podem transmitir bênção ou maldição? Então vamos lá, no Facebook 63% estão dizendo que sim, que podem transmitir bênção ou maldição, e 38% estão dizendo que não. No YouTube, 59-41. Então a maioria da nossa audiência que participou da enquete, que participou da nossa pesquisa, estão dizendo que sim, 59%, e no caso do Facebook, 63%. A minoria estão dizendo que não. Embora está muito próximo, mas a maioria está dizendo que sim, que objetos podem trazer bênção ou maldição. Então mande para cá a sua opinião, a sua participação, ela é fundamental para nós. Temos áudio, Simone? Temos 2 áudios aqui que chegaram pra gente. Enilton de São José dos Campos e ele, Salomão. Salomão, vamos ver a sabedoria de Salomão. Vai lá. Bom dia para todos aí da rádio. Meu nome é Enilton de São José dos Campos. O objeto pode trazer tanto bênção quanto maldição. Depende do uso que irá fazer. Um exemplo, celular ou um carro ou uma televisão. Depende do que você vai assistir.
entendeu? Daí pode ser para bênção ou para maldição. Eu entendo assim. Tenha um bom dia para todos. Até mais. Paz, Senhor, pastores, tudo bem? A minha opinião é que os objetos, eles não podem trazer nem bênção nem maldição. O que ocasiona isso é o uso que se faz desses objetos, que traz a maldição porque isso é reprovado por Deus, ou a bênção pela aprovação de Deus. E eu deixo a minha pergunta aqui. A maldição e a bênção está no objeto em si ou está no uso que se faz dele? Bom, então vamos lá, opinião dos nossos ouvintes. Eu quero até fazer aqui um ajuste, porque me parece estar havendo uma certa confusão. Veja, o irmão, o Enilton de São José, ele disse o seguinte, que você pegou lá um celular, uma televisão, qual o canal que você coloca, qual é o uso, e a opinião de Salomão veio até a pergunta, né? O problema seria o uso, como é que encaixa isso? E eu acho que, só pra gente corrigir e alinhar o tema, não é se aquele objeto ele é uma bênção pra mim ou aquele objeto se tornou uma maldição pra mim. Exemplo, arma. A arma ela pode ser utilizada tanto pra bênção como pra maldição. O policial vai usar para bênçãos, ele tá lá usando a arma para proteger a população. Mas o bandido vai usar a arma para a maldição. Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando se o objeto em si, ele pode trazer bênção ou maldição. Exemplo, a mezuzá, que muitas pessoas hoje estão colocando a mezuzá em casa. A Arca da Aliança, tá levando a Arca da Aliança para casa. Então esse objeto traz bênção para casa? Ou uma boneca que foi lá no centro de macumba, fizeram uma macumba naquele objeto e colocou o objeto lá na casa do pastor Luciano Scala, ou na casa do pastor Paulo Henrique. Este objeto, ele pode trazer maldição? Então não é o uso do objeto, mas é se o objeto em si, ele traz bênção ou maldição. Se ele pode transmitir, se ele atrai bênção ou maldição. Ficou claro? É isso que vocês tinham na cabeça? Sim. Quando passaram o tema pra mim, eu pensei justamente nessa linha aí. Ok, então vamos lá. O Jaumir de São José dos Campos, bom dia. Acho que os objetos não abençoam nem amaldiçoam, mas as pessoas é que se amaldiçoam por amar os objetos. José Roberto, claro que não. Hoje vivemos no tempo da graça e não mais na lei. Mas através de Jesus, o autor e consumador da fé, é onde está a vitória do crente. A Bíblia nos chama que somos mais que vencedores. Não diz que vamos vencer, diz que nós já somos vencedores. Vencedor é aquele que vence o mundo e a bênção está nas nossas vidas através do sangue do Cordeiro e não com objetos. José Alves, na minha opinião, a transmissão de maldição é usada pelos falsos pastores para extorquir os fiéis. Edmar Mendes, parabéns, pastor, um debate muito importante para tentar abrir a mente dos que ainda não se converteram ao verdadeiro evangelho. Estamos juntos. Então vamos lá, olha, então só voltando, a nossa pergunta de hoje está relacionada se o objeto em si, ele atrai bênção ou maldição. Eu vou dar um exemplo pessoal. Num determinado momento da minha vida, uma irmã foi orar na minha casa, eu ainda era solteiro, e essa irmã foi orar em casa, e ela começa a orar, e começa a orar, e começa a arrepiar, e ela falou, não, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E aí ela foi, e de repente ela vai e abre uma gaveta do meu quarto, e ela fala, não, peraí, quem te deu isso aqui? E tinha lá um determinado objeto, era um quadro. Falou, quem te deu isso aqui? E eu falei, não, foi tal pessoa. Ela falou, tem macumba nesse objeto, tem uma obra de feitiçaria, tem uma maldição sobre esse objeto aqui. Então, essa é a pergunta. E aí, esse objeto estaria atraindo algum tipo de maldição? Vocês acreditam nisso? Há base bíblica para isso? Bom, eu acredito que sim, eu acredito que possa ocorrer isso, porque se a gente falar para os ouvintes mandarem aqui pra gente, vai ficar aqui recebendo relatos até amanhã. Então eu acredito que sim, acredito que exista sim essa influência das pessoas de repente colocar um objeto, preparar um objeto justamente com essa influência. Acredito na maldição de um objeto de origem ilícita, algo que não foi honesto. Acredito que isso também vai trazer maldição para a pessoa. Eu separei alguns textos bíblicos que falam de bênção e de maldição. O primeiro deles que eu queria... Eu queria só voltar nesse ponto que o senhor falou. Então, ou seja, se eu tenho um objeto na minha casa, que ele vem de origem ilícita, ou seja, um objeto roubado, sim, é um objeto que tem... Então, isso atrairia maldição. Sim. Mas o objeto em si, esse objeto do roubo, ele atrai maldição? Ele transmite maldição? Ele vai
vai gerar, né? Não sei se eu vou conseguir me explicar bem, mas eu acredito que ele vai trazer essa maldição. E o melhor a se fazer é desfazer, mandar embora. Atos 19:19, as pessoas se convertiam com a pregação de Paulo. O que elas faziam? Traziam os seus livros, traziam os seus amuletos e queimavam, davam fim. Então acredito que se existe um objeto que tem essa influência, deve ser desfeito, deve ser jogado fora. Ok. Aí o senhor estava indo então para os textos bíblicos. Então, os textos bem rapidinho. Josué capítulo 7, tem aquele exemplo da capa de Acã, né? Tá lá em Josué 7. Nós temos o exemplo da arca, que lá no templo de Dagon trouxe maldição, lá nos filisteus trouxe maldição. Nós temos o exemplo da arca na casa de Obed-edom, que trouxe bênção. Então nós temos esses exemplos bíblicos, né? Os presentes que Naamã tinha enviado para o profeta. E o profeta não aceitou, depois Geazi foi lá, não, eu quero. E aqueles objetos, o fato dele ir lá e buscar os objetos, isso trouxe maldição para ele. Trouxe a doença, trouxe a lepra. Então eu acredito que exista sim essa influência. Ok, pastor Paulo Henrique. Então eu acredito que, como eu tenho defendido desde a inicial, que esse relato que o senhor falou, eu também presenciei desde pequeno, né? Eu ia muito para as orações com a minha mãe. Minha mãe era da Assembleia de Deus, mas ela se unia muito com as irmãs de oração na época da Deus e Amor, que fazia muito culto em lares. E eu cansei de ver as irmãs ir marchando, né? Embaixo, em cima, na palma da mão, naquele movimento pentecostal, e chegar até um objeto e falar assim... O que é isso aqui? Não, ela vai marchando e vai fazendo um mistério, a gente chama de... Isso aqui é um mistério. Vai fazendo um mistério, um símbolo com a mão. E tem muitos casos, quem é pentecostal tá ouvindo, assistindo, sabe que tem Deus que usa muitas irmãs que faz uns gestos, né, na frente da pessoa, assim, tal, como se estivesse desfazendo algum tipo de obra, algum tipo de trabalho. E ela chega até esse determinado objeto e fala assim, ó, isso aqui não é de Deus, ou isso aqui tem alguma coisa aqui que foi feita e tal, não sei o quê. E essa irmã ainda perguntou, quem foi que te deu? Então eu acredito sim que traga a maldição, e esse trazer a maldição foi da ignorância de quem fez essa oferenda, igual Paulo fala em Atos 17. Paulo chama esse pessoal que fez essas imagens de escultura, fez esse objeto, fez essa oferenda, de ignorantes, e ele ficou assim, abismado. Por quê? Porque o que se esperava é que eles confiassem no Deus que fez o mundo, os céus e tudo que nele há, e confiasse através da fé, e não através dos objetos. Que a bênção não atrai, mas que atrai maldição. Se roubado, se oferecido, vai fazer um atraso da sua vida porque tá ali, e o diabo, ele acaba sim trabalhando e operando em objetos, né? Tá, então os dois estão defendendo que o objeto atrai maldição, correto? Correto. Sim. Os dois estão defendendo igual? Sim. Ok. E eu também... Lá em Marcos capítulo 16, diz que se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Sim. E agora um objeto que eu não bebi, não comi, tá ali fora. Então quer dizer, se eu beber uma coisa mortífera, não me faz mal. Mas um objeto pode me fazer mal? Então, pastor, só para dar continuidade aqui, o que a gente precisa entender é o seguinte... Será que nós não estamos dando muito valor ao capeta, não? Não, na verdade não. A questão é a seguinte, embora a discussão de Marcos capítulo 16, né, mas levando em consideração ali a expressão textual, vamos supor, o texto está dizendo lá, se eu beber alguma coisa mortífera e não falar mal algum, eu não vou tomar veneno de rato, por exemplo, né? Claro, aí entra não tentará o Senhor teu Deus. Isso. Então assim, se alguma coisa porventura, né, você vai num restaurante, por exemplo, a gente tá cansado de ir em restaurante, e a gente chega na porta do restaurante e a gente sabe que ele não é de origem evangélica. A religião do cara a gente vê lá que são várias religiões, né, diferentes. Ou tem estátua da Nossa Senhora, tem estátua da maçonaria, enfim. E todo mundo que é religioso faz um tipo de oferta. Nós cristãos fazemos ofertas a Deus, e todo outro pessoal faz oferta a outros deuses, igual o Paulo estava falando aqui. A gente come, sai de lá parecendo um boi bravo e sai de lá satisfeito. Mas a gente não vai ficar ruim. Por quê? Porque mesmo que foi oferecido para os deuses dele, a gente de forma inconsciente, né, não foi amaldiçoado ali. Agora, quando se fala de objeto e algo pertinente, algo direto, houve um propósito da pessoa pegar lá esse copo, nós vamos fazer um negócio, vamos colocar esse negócio que a gente fez, que move o mundo espiritual, igual a gente discutiu no tema anterior sobre a feitiçaria, ele vai levar, você vai lá, e enquanto isso aqui estiver lá, a situação vai continuar funcionando. Então assim, existe a intenção.
O que abençoa? Sim, a intenção de quem fez. A intenção de quem fez. E o objeto vai levar Ok, mas se eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus, eu tô firme na minha fé com Cristo Jesus, esse objeto vai me trazer uma maldição? Então, mas eu não sei quem fez, eu não sei por que fez, a pessoa fez um trabalho para mim, isso vai atingir a minha vida? Então, mas foi aí um ponto que o senhor colocou, né? Se eu estiver firme na fé. Então, eu acredito que a pessoa que está ali firmada na fé, realmente isso não vai ter efeito algum na vida dela. Sim. Mas isso não é uma regra, né? Isso não são todos que estão dentro dessa condição. Então eu acredito que vai muito também do posicionamento em que a pessoa esteja. Então o objeto transmite maldição. Sim. Só que a pessoa, se ela não tiver firme na fé, pega. Se ela tiver firme, não pega. Viu, pastor? Eu penso nesse sentido. Nesse sentido. Se a pessoa está ali totalmente vulnerável, totalmente sem buscar a Deus, fora da direção de Deus, com certeza. Ô pastor, inclusive, né, a gente até discutiu o tema semelhante a esse, se feitiçaria, bruxaria pode pegar em crente ou não. Agora, uma coisa que é interessante, por exemplo, quando a gente vê ali, claro que não está voltado à questão dos objetos, mas a tentação em si. Isso é uma tentativa, né? O inimigo pode levantar alguma coisa contra a minha vida, contra a sua vida, embora eu esteja firme, é uma tentativa. Então é uma tentação. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele não foi imune à tentação. Então, por exemplo, eu posso ser santo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas o inimigo, por isso mesmo, na verdade o diabo, a Bíblia fala que é mais fácil quem está andando na retidão ser atacado do que quem não está andando. E Jesus foi para o deserto e foi tentado. Claro que ele não cedeu. Mas só que nós somos comparados a ele no sentido de santidade. Então, se nós vamos ser tentados, né, vai da intenção que o inimigo quer, qual é a estratégia dele ou não. Só que esse lance, claro que está muito mais ligado a quem está vulnerável. Tem pessoas que procuram esses lugares, esses objetos, obra de feitiçaria, macumbaria e tal, bruxaria e tudo mais, para atingir outras pessoas que não são nem cristãs. E assim, a gente não está falando do ambiente de igreja, quando se fala de bênção e maldição só. A gente está falando de um mundo espiritual que permeia as ruas. Não, ok, mas aí eu poderia dizer o seguinte, que para quem não é cristão, o objeto sacrificado, ele pode sim transmitir uma maldição, mas para quem é de Cristo, não. Então, pastor, aí o irmão entende que tanto para quem é do mundo ou para quem é cristão atrai bênção ou maldição. Então, pastor, fica à vontade. Não, eu estava falando, tô te interrompendo. Me não tem problema. Esse bloco é para isso mesmo, pode ficar tranquilo. Mas assim, pode falar, pastor Luciano. Então, mas a pessoa é cristã, a pessoa ela é posicionada, a pessoa ela está na presença de Deus. Daí chega uma oportunidade para ela. Alguém chega e fala assim, você não quer comprar esse objeto aqui? Não quer comprar essa televisão? Essa televisão ela custa 10 mil reais. Tô te vendendo por que então? Mas no mercado negro. Mas eu tô aqui com esse esquema aqui, um rapaz viciado roubou essa televisão e me trouxe aqui, você não quer comprar? Daí o crente cheio né? Não, eu vou comprar. A famosa mas aí tá atraindo maldição ou é consequência? Olha, a consequência. Você comprou um objeto roubado, você é um interceptador. Você vai ser, amanhã vai ser preso. Mas você recebeu o objeto. Pastor, espiritualmente dizendo, ela está atraindo maldição. Porque isso sem dúvida. Porque desfavoreceu alguém, né? Alguém foi lesado ao perder aquele objeto que comprou com muito suor e alguém foi beneficiado que comprou aquele objeto por um preço que não equivale ao preço original, além de não ter... Mas tudo bem, então ninguém mais pode comprar nada na China, porque na China a gente vai relacionar a escravidão. Alguém chega pra mim, eu conheço ali, eu sou pastor ali na região da Brasilândia, conheço muita gente, o rapaz chega pra mim e fala assim, pastor, você não quer comprar esse relógio aqui? 50 reais. Relógio vale 500 conto. 50 reais. Você já sabe que é roubado. Ele vai comprar, ou é roubado, ou ele quer usar droga, e eu vou comprar. Peraí, isso é maldição pra minha vida. Só pra fazer média, né? Isso é maldição pra minha vida. Legal, então a gente tratou até agora sobre maldição. Vamos um pouquinho pra bênção, senão o programa fica amaldiçoado. Claro. Vamos um pouquinho pra bênção. E objetos atraem bênção? Eu acredito na bênção no sentido daquilo que eu possuo, porque eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho um carro, e quando eu vender o meu carro, eu acredito que a pessoa que vai comprar o meu carro, ela será abençoada, de certa forma, porque aquilo que é meu, aquilo que Deus me deu, existe a bênção de Deus. Não, peraí, como que é? O seu carro é abençoado. Sim. Aí você vendeu o carro para alguém, essa pessoa é abençoada ela é abençoada por aquilo que... O senhor concorda com isso, pastor Pegar? A Bíblia fala que tudo que colocar a mão vai ser abençoado, né? Então, assim, eu acho que ninguém melhor
do que Rapaz, nós temos que fazer publicidade disso, porque aí todo mundo vai querer comprar coisa só de crente. Porque fala, peraí, se tudo que vem do crente vai ser abençoado... Mas, então, agora, eu já vi... Sim, mas eu já vi casos, por exemplo, de um camarada que ele tinha uma empresa. Então, ele é abençoado? Ele é crente? Sim. Sim. Aí ele vendeu a empresa, o cara faliu. Então, mas aí é má gestão, né? Mas se é abençoado, Deus... Então... ele é abençoado, mas então a má gestão derrubou a bênção. Então, pastor, o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender que a bênção, se ela não souber ser administrada, ela não vai surtir efeito, não é passe de mágica, não então é forçado. É uma bênção meia boca. Não é a bênção meia boca, é assim... Não, é assim, vamos supor, eu fico orando, Senhor, eu quero ser rico, Senhor, eu quero ser rico, me abençoe e tal, não sei o quê. Não tô preparado para aquilo, eu tô pedindo aquilo, mas não estou preparado para aquilo. Aí Deus vai lá e fala, então tá bom, segura essa bronca aí. Aí eu vou, pego e recebo a bênção, só que assim, eu não estudei para administrar aquela empresa, eu não analisei, não chamei outras pessoas. O que acontece? Má gestão, eu vou quebrar. Deus me abençoou. Deus fez o papel dele, fez. Agora Deus tem que me abençoar, Deus tem que administrar a empresa pra mim, Deus tem que pagar minhas contas e Deus tem que fazer tudo por mim ainda. Não, tudo bem. Aí a gente até avançou um pouco, mas a colocação o camarada, ele pegou lá um bem que é de alguém crente, significa que obrigatoriamente ele vai ser abençoado por aquele bem? Ele foi abençoado por adquirir aquela empresa. Ou não. Gente, existe bênção por tabela? Mas vamos pensar numa outra hipótese aqui. Eu tenho a minha casa e eu vendo minha casa, vou comprar uma outra casa. Certo. A minha casa, se o pastor colocar o pé, vai sentir paz lá dentro. Isso. Se o pastor entrar na minha casa, vai falar assim, que lugar abençoado é esse? Que lugar cheio de Deus? A pessoa que comprar aquela casa, ela vai ser abençoada só de entrar ali. Porque tá bom, mas aí a pessoa que comprou essa casa é um traficante. A pessoa que comprou essa casa é um macumbeiro. Ele vai ser abençoado ou ele vai consagrar aquilo pro demônio? Eu acredito que se ele der continuidade nesta busca, ele continuará sendo abençoado. Mas então a gente já colocou uma condicional. Se ele der continuidade, se ele não der continuidade, não é abençoado. Então, mas na verdade a condicional, o senhor que está colocando, quando o senhor fala assim... O pastor Luciano colocou. O senhor colocou assim, ó. Eu sou crente, aí um traficante ou um macumbeiro compra a minha casa, ele vai ser abençoado? A gente precisa entender então quais são os estágios da bênção. Eu acredito que o professor Matheus Angel vai trabalhar com isso. Porque eu tô vendendo minha casa, que o pastor Luciano falou. Entrou na minha casa, aqui é lugar de Deus, minha amiga. Aqui é lugar de paz, de alegria. Enquanto eu estou ali. Não, joia, eu tô saindo, quem tá adquirindo ou não, ele vai sentir esse ambiente. O que ele foi abençoado ali. O que ele fará dali pra frente não é responsabilidade minha. Por quê? Porque se ele for matar a gente lá, se ele for fazer cativeiro, se ele for fazer feitiçaria e macumbaria... até o momento que estava lá, aquilo ali era abençoado. Se aquela bênção vai estender sobre a vida dele ou não, é o raciocínio e o que ele tem como projeto de vida. Ok, então o objeto não transmite bênção ou maldição. No caso agora, a bênção. Então, o objeto não é um amuleto. Ele não transmite. Eu estou dizendo, é um passe de mágica. Eu não acredito que se não vira amuleto. Mas acaba virando. É o que acontece vira na igreja, lugar de peregrinação. Peraí, morou crente ali. Se for pastor, então, e se for apóstolo? Aí, meu amigo, é só colocar o pé lá que é bênção. Então essa é a preocupação, porque da forma que vocês estão colocando, não está me dando a entender isso. Ou seja, o camarada é crente, se ele entregou, já pensou de um apóstolo? Comprar o carro de um apóstolo, daqui a pouco vão querer a esposa do apóstolo também, porque é bênção, né? E aí, como é que fica? Bom, manda a sua opinião para cá, Diego, de São José dos Campos. A paz do Senhor, acredito que o objeto contaminado, oferecido a ídolos ou algo do tipo, pode trazer maldição para o ambiente onde se encontra. Agora, não acredito que algum objeto traz bênção para o ambiente. Digo isso por experiência própria com objeto contaminado dentro de casa. Após jogar o objeto fora e fazer a campanha de oração, a paz reinou dentro de casa. Ok, mas aí eu fiz a colocação da bênção, né? Vocês já viram aquele colarzinho que é uma pomba? Que é o símbolo do Espírito Santo? E aí? Conduz bênção? Transmite bênção? Então, pastor, as pessoas, a questão é igual o crucifixo, o terço, o escapulário, né? É a mente das pessoas. Fala assim, a pessoa tem uma fé, mesmo que cega, né? Ela fala assim, eu vou comprar um escapulário. E aí todo dia de manhã antes de sair,
ele beija. Aí a pessoa tem a ideia da cruz, toda vez que ela passa na frente da igreja católica, ela faz o sinal da cruz. Então, assim, tudo isso então, são tudo bem, questões mas aí de é amuleto. religiosidade, Não, né? sim, então, aí são os amuletos que trazem religiosidade. Na mente dela, ela vai ser abençoada. E não é isso que traz bênção nenhuma se eu não tiver postura, caráter de cristão. Não, ok, mas eu tô dizendo então o seguinte, que se eu morar na casa, a casa é abençoada, mas se eu colocar o colar não é abençoado. Então, pastor, a gente aí fica duas medidas, dois pesos, duas medidas. Não é que a casa é abençoada. Deus não trabalha em templos feitos por mãos de homem. Ué, mas não foi o que vocês disseram, pastor? Não, então, a questão é assim, quem mora nessa casa, o que é feito nessa casa? São através das pessoas que estão lá que essa casa é abençoada. Então... As pessoas abençoadas saíram, se entrar outras pessoas que não são abençoadas e vão fazer outra coisa, essa bênção não perpetua. Então se a irmã usar um colarzinho com a pomba e ela amanhã der esse colarzinho para a esposa do pastor Luciano Scala, a esposa dele não vai ser abençoada? Pastor, não é o colar que abençoa, o colar é um objeto estético. Então também não é a casa que abençoa. Sim, são as pessoas que abençoam a casa. Então, se a pessoa saiu da casa, essa casa não é mais abençoada porque a pessoa saiu. A bênção fica se a pessoa que for entrar der sequência na mesma fé. A bênção fica sobre o colar se a pessoa que usar o colar permanecer na mesma fé. Não, pastor. A lógica é a mesma. A bênção não está na casa, a bênção está nas pessoas, porque Deus não trabalha em templos feitos por mãos de pastor, homem. Mas olha, não sei se eu estou entendendo errado aqui. Os ouvintes me ajudem aí. Me ajuda aí, pastor Luciano. Mas vamos lá. Se eu estou dentro da casa, a casa é abençoada. Abençoada porque o Senhor está na casa. O Senhor é então o Senhor está na casa. Coloca a mão é abençoado. Tudo que você coloca a mão é abençoado. É porque sair da casa. A pessoa que entrou. A bênção continua em mim, ok. Sim. Mas e na casa? Depende de quem entrar para dar continuidade na bênção. Ok, então essa pessoa entrou na casa e deu sequência com o mesmo caráter, mesma fé, então continua abençoado. Continua abençoado. Ok. Eu tô lá com o colarzinho da pomba, ok? Que não é a pomba gira, não. É a pomba que simboliza o Espírito Santo, certo. Ok? Tô lá com o colar. Se eu estou com o colar e eu sou de Cristo, então a bênção do Senhor está sobre mim, logo também tá ali. No colar, não. Mas na casa tá. Tá no Senhor, que acaba abençoando a casa. Mas o lance da casa é que a gente tá... a gente não pode se pegar, por exemplo, nessas ideias do amuleto, senão fica perigoso o programa. Mas eu penso na questão da casa. Tem lugares que nós entramos que nós sentimos aquela paz. Tem lugar que nós entramos que nós sentimos um acolhimento, né? Não é que o local em si, não é isso. É que as pessoas que se frequentam, as pessoas que estão ali, o ambiente em si é um lugar abençoado. Legal, mas vamos ao exemplo da casa então. O lugar é abençoado porque você, cristão, está ali. Exatamente. O pastor Luciano, a sua família. Então, o ambiente ali. Ok, o pastor Luciano, ele saiu da casa, ele foi morar numa outra casa. A bênção de Deus, ela está comigo. Ok. Porém, eu acredito que a pessoa que vai comprar aquela casa, se ela for uma pessoa que tiver a busca, se ela sentiu naquele lugar aquela paz, aquela harmonia, e ela buscar a Deus da forma que eu busco, se ela estiver na presença de Deus como estou, aquela bênção ela vai permanecer naquele lugar. Então, porque, repito, hein, se eu estiver errado, me ajudem aí. Mas é como se a bênção ela fosse algo móvel e que você saiu, mas a bênção ficou. Ela está ocupando ainda aquele lugar. Ainda que espiritualmente é uma nuvem. Pastor, que ela ocupa aquele lugar. É assim, não? Então, por exemplo, eu quando estive em Israel, eu conheci alguns lugares que eu entrei assim, eu vou falar algo pro pastor. Sente algo, né? Não tem como. Não tem como. Então, mas será que esse não tem como não é sugestionado? Jardim da tumba ali. Ele não é sugestionado? Pô, peraí, eu sei que ali passou Jesus. Eu sei que ali aconteceu tal coisa. Então isso mexe com a gente. Sim. Agora, numa casa em que passou por lá a família abençoada do pastor Luciano. Só que aí ela ficou desocupada. Ela tá lá para alugar, ela ficou 3 meses desocupada. Daqui 3 meses a outra pessoa vem. Ela vai sentir a paz ainda? É como essa paz ainda tá ali? Eu acredito que ela possa sentir sim, pastor. Eu acredito que a gente tem essa presença de Deus conosco e onde a gente passa, onde a gente coloca as mãos, eu acredito que sim. Eu queria... Desculpa até cortar e interromper você, o pastor Luciano. Quando eu era mais novo, tinha aí uns 22, 23 anos, o pessoal da igreja chamou a gente para fazer uma oração na casa de um jovem que estava fazendo um serviço e ele apoiava em cima do vaso para trocar um vidro de uma janela e ele escorregou, caiu no vaso, o vaso quebrou, ele rasgou a perna assim na coxa. E a gente foi lá, a gente foi em jejum e oração e tal. E aí chegou lá, quando eu entrei na porta da casa,
quando eu entrei na porta da casa, assim, ó, bem no portão, eu via de forma espiritual demônios pulando o muro. Poxa, pastor, não é possível, tem testemunha. Pulando o muro. Eu falei assim, Senhor, o negócio aqui é sério. Já acabou, então tá tendo, não, o pior é lá dentro. Quando a gente começou a descer a casa, uma opressão tremenda, mas tremenda. Quando entrou na casa, o cara deitado na cama, cheio de voodoo, parece que era um espaço antigo de um terreiro, de umbanda. E uma opressão, um monte de espírito maligno, a gente começou a interceder, manifestou o demônio, o jovem foi liberto. E até o momento que eu tinha contato, ele fazia parte do grupo de jovens da igreja, a gente resgatou ele, um ambiente totalmente espiritual. Trabalhando a questão de casa, a expressão casa em hebraico é bait, né? Ou beit. E essa expressão beit é a primeira expressão que aparece no livro do Gênesis, né? Bereshit ahat. Então é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse beit, que o símbolo, para quem tá assistindo, o símbolo do beit é isso aqui, ó. Então ele abarca o céu e abarca a terra. Essa ideia do beit, em grego, a expressão casa é oikos, tá? E quando fala de casa, Deus tem uma casa. E quando Davi desejou construir uma casa para Deus aqui na terra, o propósito da construção da casa era abençoar as pessoas que pudessem chegar a essa casa. Então, quando a gente fala de casa, a gente fala de proteção. E é claro que quem está dentro daquela casa vai buscar algum tipo de proteção ou não, segundo a sua fé. O crente vai morar ali, a casa vai ser abençoada porque ele busca aquela fé. E o ímpio vai morar ali naquela casa e ela vai ser abençoada ou não para ele, amaldiçoada, porque ele vai buscar a fé cega dele. Então não tá na casa. Então, mas é o que nós estamos dizendo, a bênção está na pessoa, e dependendo do propósito, ela vai ser extensiva ou não. Eu saí daqui, deixei abençoado, eu entrei, posso amaldiçoar, e agora eu uso o exemplo do carro que o senhor deu. Se eu vendi o carro para uma pessoa, a pessoa vai se sentir abençoada, top. Se não trocar o óleo, se não manter a manutenção tudo em dia, se não trocar o pneu, aquele carro vai ser só maldição. Então, e que bênção que ela teve, pessoa. Então? Qual que é a bênção que mas tem? Não foi que ela não recebeu a bênção, ela não soube dar continuidade naquilo que seria a bênção, mau uso. Ok, então aí o bom uso ou o mau uso vai determinar se aquele bem é bênção ou não para aquela pessoa. Exatamente. Mas por agora, exemplo, o exemplo que do carro, bênção pastor? que a pessoa carregou então? Carregou bênção nenhuma. Mas o exemplo do carro, imagine só, o senhor vai comprar um carro e a pessoa... Ô, gente, eu tô vendendo meu apartamento, viu? Se alguém quiser, abençoado. Ungido, untado. Agora, vamos imaginar, o senhor vai comprar um carro, né? A pessoa chega pro senhor e fala assim, eu tô com uma dó de vender esse carro. Ah, eu não queria vender esse carro. Eu tô vendendo porque... eu acho que eu já nem compro. Eu acho que eu já nem me apego a esse carro. Vai vender como, pastor? A pessoa tá ali toda pegada a esse negócio. Eu tô te vendendo, mas olha... compra o carro, abençoa o carro. Fala, Senhor, se o camarada não quer, a bênção é minha. Eu acho que eu já até mudo de carro. Então, tudo bem, mas é por uma questão pessoal. Não quero mais, não. Mas por uma questão pessoal. Porque a pessoa... A pergunta é se biblicamente, espiritualmente, isso há algum peso no reino espiritual que vai te amaldiçoar pelo fato de a pessoa estar pegada. Eu particularmente, eu já até mudaria de carro. Não, tudo bem, mas por uma questão pessoal. Sim, pessoal. Por uma questão pessoal. A pergunta pessoal. Se o bem, se o objeto em si, ele atrai bênção ou maldição. Se ele transmite bênção ou maldição. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho o professor Mateus vai nos ajudar na discussão. Vamos ver se o professor Mateus, a casa dele é abençoada. Se ele vender, a casa também permanece abençoada. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. O debate da vida dá uma pausa. Mas volta já. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Temos um propósito. Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas ao Evangelho. A oportunidade de levar pessoas a viverem o primeiro amor. E saiba, você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Quando você contribui, temos a oportunidade de avançar. Temos a oportunidade de impactar mais vidas para o reino. E eu creio que Deus tem se agradado do coração de todos aqueles que têm contribuído. Mas ainda temos muito mais a fazer. E o seu investimento no reino é fundamental. Então eu quero lhe chamar para um desafio. Faça um propósito com Deus de ser um missionário através da sua contribuição. Creia, vidas serão restauradas, vidas serão resgatadas e Deus se alegrará do seu coração.
Faça um Pix agora, doe@biblicavida.com.br, com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Vidas se prostrarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Entenda, o Rei precisa de você. E que Ele te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Música boa, toca na vida. No fim de semana, antes de botar as pernas pro alto, coloque as garrafas vazias e vasilhames de cabeça para baixo. Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! E você, empresário, você mesmo, empreendedor que está aí nos ouvindo, quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo, a agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 9 8274 5116 11 9 8274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Muito mais vida, muito mais bíblica. Cláudio, há quase 9 meses já, né? A Bíblica Vida está fazendo parte da programação aqui da Rádio Vida e tem abençoado muitas pessoas, né? E a gente tem visto isso. A criança está nascendo, 9 meses. Daqui 2 dias. Período de parto, gestação, 9 meses, nasce a criança. Glória a Deus por isso. Deus tem nos dado a oportunidade, como igreja, de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, de levar as pessoas a conhecerem mais a palavra de Deus. Então, desde o dia 10 de março de 2021, a Bíblica Vida assumiu alguns horários na Rádio Vida. 7 da manhã, 18 horas, meia-noite, de segunda a sexta. Aos sábados, das 10 ao meio-dia, e agora da 1 às 3 da tarde. Aos domingos, a transmissão dos nossos cultos ao vivo. E Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas a se firmarem com o Senhor, tem levado pessoas a buscarem mais a presença de Deus, a viverem o primeiro amor. Então a minha gratidão a todos vocês que têm orado por nós para que esse desafio seja vencido. E se você entende que nós temos pregado o verdadeiro evangelho de Cristo, que a programação tem sido bênção para você, então nos ajude. Nós temos grandes desafios pela frente para que o evangelho avance, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. E quando você contribui, você está nos ajudando para que o nome do Senhor avance, para que a palavra do reino avance, para que vidas sejam tocadas e impactadas. Independente da sua igreja, independente da sua denominação, nós temos visão de reino, nós temos visão de corpo. Então, como corpo de Cristo, que você possa investir no reino e abençoar para que nós possamos avançar. Pastor, como eu faço para ajudar? A forma mais fácil é o Pix, que é o doe@biblicavida.com.br, chave e-mail, ok? doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Então é muito fácil de você decorar, inclusive. Doe de doação, doe, D-O-E, @Bíblica Vida, que é o nome da igreja, Bíblica Vida, e .com.br, que é a extensão mais utilizada nas páginas de internet, ok? doe@biblicavida.com.br. Através deste e-mail, a chave é e-mail, você pode fazer a sua transferência para pessoa física, não tem custo nenhum, você faz em qualquer horário, em qualquer dia. Então, guarde esse endereço na sua cabeça para quando você puder fazer a sua transferência, o seu Pix, você possa nos ajudar. Pastor, não consigo fazer hoje, só vou conseguir no dia 20. Ok, o importante é que você guarde isso no teu coração e que você faça para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e nós possamos avançar
que o reino possa avançar em nome de Jesus. doe@biblicavida.com.br. Nós temos um propósito e nós queremos que você caminhe conosco neste movimento, neste propósito de levar a palavra do reino. doe@biblicavida.com.br. 96.5. Debate da Vida. Debates da Vida está de volta e você já está aí participando junto com a gente no nosso WhatsApp da Vida? Ainda não? Então pode mandar áudio ou vídeo pra gente ou mensagem digitada dando aí a sua opinião ou fazendo uma pergunta se você tem dúvida sobre o assunto, tá bom? Você pode ir lá, 12997472010. Participe também da nossa enquete, está lá no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aí, no YouTube, dê aquele joinha. Tem bastante gente lá assistindo, o joinha tá um pouquinho baixinho, né, Cláudio? Vamos lá, irmão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora. Quem tá com a gente aí agora online e você não clicou ainda no joinha, vai lá agora e dá o joinha. Pastor, eu não tô enxergando, eu só vejo aqui a sala de bate-papo. Se você tiver pelo celular, você só vai enxergar realmente a sala de bate-papo. Então, o que você tem que fazer? Você fecha a sala de bate-papo, tem um xizinho ali, ó, logo na parte de cima, perto da imagem, clica nesse xizinho, ele fecha. E aí ele vai te dar a opção de você clicar aí no joinha, ok? Então, clica no joinha aí, e aí você volta pro chat ao vivo, que são dois, logo na sequência tem o logotipo aí, ó, chat ao vivo. Aí você clica no chat e volta pro chat ao vivo, tá bom? Mas participe com a gente aí, clica agora no joinha para que o nosso conteúdo seja distribuído para mais pessoas. A minha satisfação, mais uma vez, em ter você conosco participando aqui da nossa transmissão. Bom, vamos lá. A nossa enquete neste momento está da seguinte forma: no Facebook, 62-38, 62 dizendo que sim, que objetos podem transmitir bênção ou maldição, e 38 dizendo que não. No caso do YouTube, faltou só o complemento ali. Pri, deixa eu clicar aqui, ó. 60-40, é isso, né? Mais ou menos? 60-40, 59-41 estava, imagino? Ok, então 59-41, então tá muito empatado o resultado, tanto do Face quanto do Insta, perto de 60 os dois e perto de 40 os dois, ok? A sua opinião, ela é muito importante para nós, então participe através aí da nossa enquete nas 3 mídias sociais. Nós teremos agora neste bloco a participação do professor e pastor Matheus Rangel, que vai nos ajudar na elucidação desta pergunta de hoje: objetos podem transmitir bênção ou maldição? E, pastor, nos ajude aí, com base bíblica, obviamente, para que o ouvinte entenda qual é o caminho para isso. Os objetos, eles podem transmitir bênção ou maldição? Até 4 minutos, pastor, para sua consideração inicial. Ok, bom dia, muito bom dia para todos aí, para o meu amigo pastor Cláudio Apolinário, para o pastor PH, para o pastor Luciano, e dizer que a diferença do pastor PH para o pastor Luciano é só a quantidade de barba, né? Você olha para um lado e para o outro, é praticamente a mesma pessoa. Bem, a minha opinião, ela, de fato, talvez esse foi o único debate que eu relutei um pouco em participar, em aceitar o convite, haja vista o tema ser tão polêmico. Nós temos base na Bíblia para dizer que sim e base para dizer que não. Então, qual é a estratégia para poder compreender melhor o que Deus quer dizer em relação a esta pergunta? Particularmente, ao investigar os textos, eu percebi que já tiveram na Bíblia momentos em que Deus usou objetos, utensílios e coisas materiais para comunicar uma bênção e para comunicar uma maldição. Mas também percebo que não é autorizado pela Bíblia fazer doutrina em cima disso. Vamos então a alguns exemplos. O primeiro é mostrar que na Bíblia nós temos a Arca da Aliança, a serpente de bronze, o lenço de Paulo, a sombra de Pedro, se é que pode se chamar a sombra de algum objeto material, né? E nós temos uma série de elementos que transmitem, sim, alguma presença divina, seja para abençoar ou para amaldiçoar. A despeito da arca, nós vemos como ela esteve presente com os filisteus e ali ela deixou o povo com hemorroida, deixou o povo com uma série de doenças e incorreu em maldição sobre o povo. Mas quando estava no meio do povo de Israel, ela trazia bênçãos para o povo de Israel. Ela era levada na frente das guerras e trazia vitória. E aquela caixa de ouro, de madeira com ouro, era bastante temida pelas pessoas por sua presença
em relação a abençoar e a amaldiçoar também. E nós temos a serpente de bronze, que é um ótimo exemplo para ser usado também, que as pessoas que olhavam para ela eram curadas das picadas que receberam no deserto de serpentes venenosas, mas depois de um tempo, essa mesma imagem passou a ser adorada e colocaram o nome dela de Neustã e simplesmente veio a destruir, né? O próprio Deus enviou um profeta para destruir essa serpente. Então, ou seja, nós nunca vemos na Bíblia um profeta instituindo um ídolo e fazendo que esse ídolo seja adorado pelo povo e seja veículo de transmissão de bênção ou maldição. Não há uma iniciativa profética sobre isso. O que há em relação à arca é que a arca tem um simbolismo específico no povo de Israel, mas ela seria substituída pela arca viva, que é Jesus. Então, aquilo ali era um simbolismo profético com um tempo determinado para existir. Então, ela cumpriu seu objetivo e hoje ninguém sabe onde está a arca. Mesma coisa a serpente de bronze. Ela passou a ser o símbolo de Cristo sendo levantado no deserto, conforme está em João capítulo 3. O lenço de Paulo nunca foi Paulo que pegou o lenço, ungiu e distribuiu para os irmãos. Pedro, mesma coisa, eram as pessoas que colocavam os enfermos na direção da sombra dele. Então, há na mentalidade do povo a ideia de que elementos que os santos usam são poderosos conforme a unção que está na pessoa. Mas nunca houve uma doutrina bíblica que instituísse isso como uma situação a ser repetida. Então, a minha opinião existe base bíblica, mas se você analisar profundamente, você vai perceber que não é comum nenhum estabelecimento doutrinário de que objetos podem transmitir bênção ou maldição. Pode ser que Deus use, mas nunca vimos os apóstolos usar, nunca vimos nenhum homem da Bíblia usar, a não ser quando Deus usou para comunicar um sentido profético que viesse a ser findado em Jesus. Essa é a minha opinião. Maravilha. Opinião inicial dada, então, pelo professor Matheus. Agora nós continuamos com o nosso debate. Os nossos convidados falarão sobre o tema. O professor Matheus permanece conosco. Nós temos vídeos, temos um vídeo, temos 3 áudios e depois eu leio algumas opiniões. Simone, tá contigo. Vamos lá. Vídeo da Margarete Barbásia, também o Anderson de São José dos Campos, mandando áudio. Presbítero Marcos Fortes, também o André de São José dos Campos. Vamos ao vídeo. Vamos lá. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu não acredito que objetos carreguem nem bênção e nem maldição. Primeiro porque eu acredito que somos mais do que abençoados porque carregamos o Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. E se somos templos, se temos o Espírito Santo, já temos o que é maior de todos. Então, não podemos ser amaldiçoados por algo que é menor do que o que está em nós, que é o Espírito Santo. No caso dessa passagem que diz que se a pessoa beber alguma coisa mortífera não passará mal, isso aí tem que ver o contexto, né? Porque ali ele não sabia que existia um mal, não é isso? Bom dia, Rádio Vida, presbítero Marco Forte. Pastores, ótimo debate. Na verdade, eu tenho uma pergunta a fazer. Se o objeto transmite bênção ou maldição. Quando a arca repousou sobre a casa de Obed-Edom e Obed-Edom foi abençoado e tudo na sua casa prosperou enquanto a arca estava lá, aí porque querendo ou não é um objeto, representa a presença de Deus, mas é um objeto. Bom dia, Rádio Vida, é o André São José dos Campos. Sobre o debate de hoje, a gente tem um exemplo sobre o filme Quarto de Guerra, né? Que a irmã lá usava o quarto para orar, interceder ali, e ficou a essência, né? Naquele quarto ali, das orações, das súplicas que ela buscava a Deus naquele ambiente. E após ela vender a casa foi comprada porque quem estava comprando sentiu uma presença de Deus ali naquele ambiente da casa ali, né? É forte, igreja.
Tá aí a opinião do irmão André, do irmão Marco, presbítero Marcos Fortes, o Anderson, a Margarete. Deus abençoe a vida de todos vocês. O Anderson de São José dos Campos. Acredito que se o crente adquirir um objeto, sabendo ele que o mesmo é fruto de ilícito, consagrado a outros deuses ou oferecido, sim, isso trará maldição para a sua casa. Agora, se for algum objeto conquistado ou ganhado, desde que ele não saiba a procedência, é bênção. Então aqui ele está indo na consciência, né? Ou seja, se eu tenho consciência de que é um objeto com algum tipo de problema, isso me traz maldição. E se não, me traz bênção. De certa forma faz sentido. Vitor de São José dos Campos, acredito que não, porque vai da pessoa se apegar muito ao objeto. Isso é psicológico. Mesma coisa da idolatria, se apegar muito ao objeto. Lucas, tenho essa dúvida mesmo. Se eu comer ou ganhar algo consagrado, a coisa ruim, mesmo sem saber, isso pode me causar algum dano? Bom, então eu vou parar aqui na opinião do Lucas, e tem 2 pontos aqui, então, pra gente voltar. O primeiro ponto é com relação a esse colocado por ele aqui. Vamos começar por ele, aí eu volto. Tenho essa dúvida mesmo. Se eu comer algo consagrado, a coisa ruim, mesmo sem saber, isso pode me causar algum dano? Senhores, acaba sendo um objeto, né? Comida. Então, como a gente trabalhou, inclusive, né, pastor Luciano, isso na inicial. Ninguém quer comer para fazer o teste, né? Então, assim, a grande questão é a seguinte: vai dar alguma indigestão, vai fazer algum tipo de... se o cara pode sentir um piriri, né? Vai lá no banheiro e resolve tudo. Mas ele não sabe. Então, a questão é dele não saber, mas por que fez mal? Vai fazer algum exame, vai fazer alguma coisa? Então, assim, o cara comeu alguma coisa que fez ruim pra ele, pode ser uma infecção intestinal, vai gerar alguma coisa, entendeu? Porque se você come... a infecção é porque a comida foi feita com um ingrediente estragado. Mas eu acho que o mais ideal mesmo, antes de você se alimentar, você faça uma oração. Não, exatamente. Então, ponto. Se fez a oração, a pergunta do ouvinte é exatamente essa. Eu não tô nem sabendo que o negócio é amaldiçoado. Exatamente. Ou consagrado ou coisa ruim. Eu comi. Vai não fazer mal? Não vai fazer mal, não. Eu não creio que faça mal, Primeiro a gente precisa saber até onde a gente tá se alimentando, né? Então, veja bem, eu discordo um pouquinho dos dois, né? Eu vejo aquele texto que fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí o verso 22 vem dizer: ou provocaremos zelos no Senhor. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo vai falar aqui que a pessoa pode comer de tudo, né? O verso 25 fala: comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas, 27, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei tudo que for posto diante de vós, sem perguntar por motivo de consciência. Mas se alguém disser, isso é coisa sacrificada, não comais, por causa daquele que vos advertiu. Ou seja, a pessoa que come conscientemente, ela traz danos espirituais para a sua vida. E quando eu falo de danos espirituais, eu não estou me referindo apenas à pessoa dar como o pastor PH falou, né, um piriri ou uma coisa desse tipo. Mas ela pode, inclusive, começar a futuramente se enfraquecer espiritualmente. Ela pode cair na idolatria. Mas peraí, esse tipo de pecado. Mas se ela não souber, pastor? Ela não sabe? Souber, pode comer. Se ela não souber, pode comer. Mas se for avisado a ela, por exemplo, a igreja sempre fala, né? Não comam doce do São Cosme Damião. A maioria é consagrado aos ídolos, né? Ok. Aí a pessoa vai lá, mesmo participando no culto no domingo, na segunda-feira, um exemplo, é o dia de Cosme Damião. A pessoa ingeriu aquele doce, mesmo sendo advertida no culto. Ela começa a cair no pecado de idolatria, de desobediência, e isso vai repercutir na salvação dela, até que ela tenha consciência desse pecado, se arrependa, e assim ela vai estar se livrando da condenação eterna. Então, não é somente a questão de passar mal no seu corpo, né? Tá. Porque pode ser que o inimigo nem faça a pessoa passar mal, mas ela vai acabar indo para um pecado não arrependido. Ok, mas vamos lá, até pra gente voltar pro centro do debate, esse tema, inclusive, a gente tem um debate aí pra trás, se você que não ouviu, quiser ouvir, entra no canal Eu Tô Na Vida, você vai ter todos os debates lá, e a gente fala, inclusive, sobre isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, então, à opinião do André de São José, e eu queria ouvir o professor Matheus, se ele concorda com isso. E o André diz o seguinte: tem um exemplo do filme Quarto de Guerra, que após vender a casa, o comprador sentiu paz ao comprar, e por isso comprou.
Agora, é um filme, não é um relato bíblico. Então ali não está relatando uma história que aconteceu na Bíblia. É um filme que o autor entendeu assim e ele fez dessa forma. Aí eu volto para o professor Mateus primeiro, mas os demais estão aqui conosco para debater também. O senhor concorda com isso? Ou seja, comprou a casa, aí ele foi lá, sentiu paz, ou seja, a bênção, ela fica no lugar. Se a casa ficar desocupada por um ano, daqui a um ano a pessoa entrou, opa, naquele quarto era o quarto de guerra, era o quarto de oração, então o Espírito de Deus está lá, ele fica lá esperando, como é que funciona? Então, é muito comum esse relato entre a teologia popular, né? Ou seja, as pessoas simples que não estudam teologia, mas sentem coisas e fazem teologia em torno daquilo que sentem. Uhum. Agora, biblicamente, eu não vejo respaldo nenhum, tá? Em dizer que um quarto permanece com a presença de Deus por causa de alguma pessoa ou não. A não ser que, penso eu, alguém chega lá e fala: Senhor, habita com a tua presença aqui, até mesmo quando eu estiver ausente. Abençoa quem entra, abençoa quem sai. Esse tipo de oração pode sim deliberar algo espiritual sobre aquilo lá. Assim como a gente ora também para Deus abençoar os locais, a igreja, colocar os anjos, livrar de roubo, entre outras coisas, né? Existe na teologia judaica, na cultura judaica, essa ideia sim de que os ambientes permanecem com uma presença espiritual a partir do momento que a pessoa sai lá. A única coisa que eu posso tentar sacar da Bíblia para responder isso é quando o rapaz cai morto em cima dos ossos de Eliseu, ali não tem fé, ali não tem vida, ali não tem intervenção profética e o cara ressuscita. Então, isso é o que alguns rabinos usam para dizer que a presença de um santo num local, seja vivo ou morto, presente ou ausente, transformou aquele local de alguma maneira. Tem aquele exemplo também da mulher que o filho dela morreu e ela colocou no quarto do profeta, né? Colocou em cima da cama do profeta e creio eu também que pode ser utilizado como uma menção, né? Porque ela acreditava que ali existia a presença de Deus que sempre esteve sobre o profeta. E nós temos algum caso no Novo Testamento? Que eu lembre, não. Então só temos no Antigo Testamento. Claro que nós não estamos invalidando o Antigo Testamento, mas nós não temos nenhum caso no Novo Testamento desta utilização, ou deste exemplo de que aquele local ficou abençoado, ou que algum objeto ficou abençoado. Tô correto ou tô errado? Pelo contrário, no Novo Testamento nós temos uma teologia de desmistificação. Jesus ele vai sempre trabalhar, alguém fala, olha, os costumes dos nossos pais é lavar as mãos antes de comer. Jesus fala, para com esse negócio de costume e pensa o seguinte, o que contamina o homem é o que sai de dentro dele, não o que entra. Então, Jesus está sempre trabalhando o retirar da visão das coisas e colocando nas intenções. Eu vejo isso. Ok. Então a opinião do professor Mateus, até foi a última fala dele, de que pode ser que Deus use desta forma, pode ser que Deus faça isso, mas que não há base bíblica, não é comum que isto aconteça. Vocês concordam com isso? Sim. E que pode ser, mas não é regra? Ou não? Vocês entendem que não, é regra. Deus faz assim, Deus age assim. Deus ele é multiforme, a sua maneira de Deus agir é múltipla, né? Eu acho até perigoso a gente, por ter estudado, querer colocar regras, né? Então, eu acredito que Deus pode fazer da forma que Ele quiser. Não, ok. Isso tudo bem, Deus pode fazer da forma que quiser. Destacar, Cláudio, pra gente não cair na generalização, né? Como a fala do pastor Luciano, pode cair, Deus faz o que quiser, aí fica, né? meio aleatório. Mas o que acontece? O que eu quis dizer é que uma pessoa pode pedir a presença de Deus ali. E Deus atendeu o pedido dessa pessoa e colocar a presença dele ali, né? Então, outras pessoas podem sentir o efeito da oração de alguém. E não a presença de uma pessoa tornar o local especial, como se ela tivesse um poder inato dentro dela. Porque veja, a gente está falando em não transformar em doutrina. Se nós não tomarmos cuidado, o ouvinte vai falar assim, não, peraí, então eu vou orar, vou abençoar aquele lugar, aí eu saio e falo, Senhor, permanece com a tua bênção ali. E Deus vai obedecer todo mundo, ou seja, vou permanecer com a minha bênção ali. Aí entra lá um macumbeiro, entra alguém que não tem comunhão com Deus, que vai fazer o trabalho lá, e eu falo, não, agora tem que ficar aqui, porque o PH orou, que agora o pastor Luciano orou, porque o professor Mateus orou, então agora eu vou ter que ficar aqui, como é que funciona? Então, eu acredito que a pessoa que mora naquele ambiente, que passa a residir, e seja por aluguel ou por comprar propriedade, ela também tem um direito espiritual sobre aquilo, sobre o bem dela. E se Deus não é mais convidado a estar naquele lugar,
e o inimigo passa a ser conclamado, com certeza ele se afasta, ele continua. Ué, mas e a minha oração? Então a minha oração não valeu nada? Não, a sua oração valia porque você era o proprietário da casa. Ninguém pode, por exemplo, entrar na minha casa e fazer aquilo que eu não quero que seja feito. Não, então, ok, mas eu estou colocando esse exemplo que deram do quarto de guerra, que a mulher saiu e ela orava lá, e quando o comprador veio, falou, caramba, esse lugar aqui tem alguma coisa especial nesse quarto aqui, ó. Isso acontece então, ou isso é só cena do filme, do autor do filme? Não, isso aí é drama do filme, né, para poder vender um pouco. Dramaturgia. Entendi. Dramaturgia. Mas no dia a dia, se um macumbeiro compra a casa passa a ser amaldiçoada, porque ele vai ter o direito espiritual. Ele liga na terra, duas pessoas concordam, fazem a venda, libera e pronto, a casa é dele. A oração que aquela irmã fez, ela não rompe o direito espiritual de propriedade daquela pessoa. Ó, a gente falou agora, eu lembrei de um caso do meu pai. Meu pai tinha um imóvel, aqui perto, inclusive, ele tinha um imóvel e ele vendeu esse imóvel. Então era um imóvel que, inclusive, a Bíblica Vida começou neste imóvel. A gente se reunia lá, tinha um instituto, o Instituto Assistencial Anjo de Deus, e a gente se reunia nesse lugar. E o meu pai vendeu o imóvel. E aí? A bênção tá lá? Sim ou não? Estava sobre a vida do seu pai, né? Então sobre a vida dele, não sobre o objeto, não sobre o imóvel. Mas enquanto ele estava lá, estava no imóvel, porque a bênção é transferida. Mas estava no imóvel? Como que é? Ela gruda nas paredes? Não, estava nele e, consequentemente, abençoava o local. Então abençoa o local, mas a pergunta é se o local pode transmitir bênção ou maldição. O local pode transmitir bênção ou maldição? Não. Pastor Luciano. Eu acredito que a presença de Deus no ambiente, ela permanece. Se a pessoa, ela permanece. Permanece. Boa. Sabe o que abriu nesse lugar? Então, mas isso não deixou... Casa do Babalorixá 7 Flechas. É? É. A bênção tá lá? Então, mas é aquilo, não deram continuidade, não foi uma extensão. Então o objeto não transmitiu a bênção. Esse Matheus gosta também. E aí, professor Matheus, o objeto transmitiu a bênção ou não? Meu Deus do céu, pode ser, vamos esperar se o Babalorixá vai se converter, né? Então, irmão, aí eu vou completar o testemunho. Eu não sei se o Babalorixá vai se converter, mas que ele já fechou, já fechou. Aí, tá vendo? Tá vendo? Ele abriu, passou um tempo, eu vi que a plaquinha caiu. Ele vai dizer que foi a pandemia, né? Mas a plaquinha caiu. Então, será que a bênção de Deus não tava lá? E aí o camarada falou assim, aqui eu não vou aguentar ficar, não. E o cara, ó, puxou o carro. Bom, Sidney de São José dos Campos. Uma amiga minha tinha tias espíritas. Certo dia, as tias enviaram panos de pratos pintados por elas, né? Direcionadas, uma à minha amiga e outra para sua irmã. A minha amiga suspeitou do procedimento, sabendo da prática das tias, e decidiram atear fogo. E mesmo com álcool, os panos não queimavam. Jesus amado. Depois de um tempo de oração para quebrar qualquer e todo tipo de contaminação, o pano queimou. E aí, gente, vocês acreditam nisso aqui? Como é que funciona? O pano não queimou, jogou fogo? Apareceu aí para livrar o pano, né? Hã? Como que é? O quarto homem da fornalha apareceu aí para livrar o pano. Rapaz, negócio de doido aí. Mas e aí, o fogo não queimava? O pano não queimava? Tá escrito Sadraque, Mesaque e Abednego no pano. Rapaz. Como que é insalubre, né? Como que era o que falar? Mas eu já fui lá para Moisés, quando a sarça não se consumia, só que agora foi o pano que não consumiu. Meu pai. E aí, isso acontece? Vocês acreditam nisso? Forte demais. Eu que não quero ser esse pano. Mas, gente, pastor, esse pano deveria ser investigado pelos cinemas para fazer um filme de terror, meu amigo. Não, mas é isso. Enfim, né? Mas é aí, porque ele tá dando um exemplo aqui real, um exemplo que aconteceu na vida dele, da família. Forte. Não, deixando a brincadeira, assim, quem trabalha com batalha espiritual já viu muita coisa estranha, né? Por exemplo, por vezes eu orando em casa, assim, e um relógio de parede saltou e veio nas minhas costas, bum! Um copo tava assim parado de cabeça para baixo e ele quebrou, pulou e parou só com a metade de cabeça para baixo em pé na pia. Já vimos muita coisa estranha. Mas contigo mesmo? Comigo mesmo.
Tava em pecado, não tava não? Não, Matheus, e você falando isso comigo já aconteceu também. Muitos anos atrás, uma vez um sapo veio na minha direção, varão, só faltou falar, grandão, papudo. Eu falei, vixe, a minha esposa também, minha esposa me demora em barata. Ela fala, vem barata. E se for voador, então? Se for voador, então é legião. É legião de demônios. Olha, Neuma Melo, ganhei um livro e foi maldição em minha vida. Mas Deus é misericórdia, gracioso Deus. Falaram que o livro não sabiam que eu estava lendo tal livro. Falaram do livro e não sabiam que eu estava lendo tal livro. Não foi o livro em si, mas quem escreveu. Era espírita o livro. Então, mas e aí? O objeto é que está trazendo maldição? Ou aquilo não condiz com as minhas crenças? Hã? Então, eu costumo, né, pastor? Eu lembro de pesquisar bastante esse assunto. E eu cheguei à seguinte conclusão. O inimigo pode manifestar no nosso mundo físico sinais metafísicos para nos chamar a atenção e nos aterrorizar e confundir a doutrina bíblica. Então, por exemplo, quando começou a acontecer de ter telecinésia, não movido pela minha mente, mas objetos se movendo, quebrando. Aconteceu uma vez uma porta cair do nada, assim, tava firmezinha, como se alguém fosse desparafusar-se lá. Tudo isso, para mim, é o inimigo querendo chamar a atenção, porque eu me lembro de um espírita que chegou e falou assim, Mateus, você sabia que você é um médium evoluído? E eu era muito novo convertido e essas coisas estavam acontecendo. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque um espírito me mostrou que ele tem tentado falar com você, chamando a sua atenção de forma sobrenatural, e você não tem dado atenção, você tem ignorado ele. Aí eu percebi na hora que é o inimigo, muitas vezes, faz acontecer uma situação assim, para a gente poder ficar, nossa, o que é isso? E querendo ou não, a religião que tenta responder essas coisas de forma mais lógica é o espiritismo. A pessoa acaba indo para esse caminho porque o inimigo chama a pessoa através dessas coisas. Entendeu? Quando chega para conversar com o crente, infelizmente, hoje não, né? Hoje nós temos esse debate aqui maravilhoso para poder esclarecer esse assunto e o ouvinte começa a saber agora que o inimigo usa esses meios para poder atingir ele. Mas, em muitos tempos, onde a pessoa não tinha muito acesso à informação, ela acaba indo para o lado do mal, essas coisas. Maravilha. Temos aqui a opinião da Rose, para a gente finalizar esse bloco. Eu acredito que a bênção está nas pessoas e não no objeto. Porém, tem pessoas que, por inocência ou ignorância, acreditam que o objeto é abençoado e passa a devotar a sua fé naquilo e acaba virando maldição, porque nas escrituras está bem claro, não adorar aos objetos de pau ou de pedra. No entanto, como o inimigo é ardiloso, ele usa objetos para entrar na vida das pessoas e poder criar o caos. Professor Mateus, um minutinho aí, então, para você fazer o seu encerramento e as suas mídias sociais. Ok, muito obrigado. Bem, eu queria ainda comentar alguns outros assuntos, como, por exemplo, as igrejas que, quando estão construindo o templo, elas enterram a Bíblia, né? Que se isso significa alguma coisa ou não. Já pensei muito sobre isso, queria aproveitar o momento para debater, mas aqui encerramos. Bem, a minha opinião permanece a mesma. Eu acredito que Deus usou, sim, instrumentos, mas todos eles tinham um objetivo messiânico, de revelar a Jesus. Tanto a arca quanto a serpente ocorrem assim. Mas nós nunca vimos Moisés estabelecer uma doutrina. Doutrina da serpente do deserto. Doutrina da arca da aliança. Não. Eles ficaram lá até que Jesus viesse ou até ser interrompidos por idolatria. E o inimigo pode usar, sim, objetos para poder fazer você cair em idolatria. Muitas vezes até ligados aos homens de Deus. Agora, imagina uma pessoa que tem um lenço de Paulo em casa e essa pessoa é curada, a comunidade vai começar a idolatrar o lenço. Então, esse tipo de ato, por mais que gere resultados de bênção, como cura, libertação, entre outras coisas, pode ocorrer de, se não houver instrução, a pessoa cair no erro, né? Então, tome muito cuidado. O nosso Deus, ele é invisível e a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então, estimule a sua fé nas coisas invisíveis e não nas visíveis. Você pode me encontrar no WhatsApp, o DDD é 22, o número é 999-2423-93. Também no site do Instituto Teológico Koinonia, que é institutokoinonia.com.br. Você vai encontrar os nossos cursos lá, Hebraico, Grego, Teologia e vários outros. Pode também nos encontrar no Instagram, professor.teologia.
Matheus Rangel. E no YouTube, Professor Matheus Rangel. Foi um prazer participar desse debate. Que Deus abençoe a vida de vocês. Maravilha, querido. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu tenho aqui algumas participações importantes. O Éder Castro, o objeto em si não, apesar de ter objetos muito estranhos. Mas tudo que envolve pode trazer maldição ou bênção. Mas também podemos mudar consagrando, assim como o alimento. Samuel Martins, magias negras com objetos são transmitidas às pessoas que não têm a proteção de Deus. Léo Silva, algumas igrejas se utilizam de amuletos gospel, adesivo ungido, cartela de campanha consagrada pelos pastores, chaveiro, pulseira, pingentes, que são para proteção. E aí tem um aqui, ó, achei, a Natália Cristina, que aí já fica para o próximo bloco. Temos um exemplo no Novo Testamento, a mulher com fluxo de sangue, que tocou no manto, ou seja, na hora das vestes de Jesus, e ela foi curada. O manto não é um objeto? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. O Terapia de Casais cresceu. A nossa família aumentou. Oh, chora não, papai tá aqui. E como não dá mais pra tirar as crianças da sala... Menino, não corre na sala, vem cá. Que tal aprendermos todos juntos? Juntos em família. Todo sábado, 1h. Chama todo mundo e vamos aprender mais sobre a vida da família cristã. Sintoniza aí. Tudo de bom. O Corujão da Saúde está de volta. Das 7h às 7h, nos melhores hospitais privados do estado e na rede pública de saúde, o Corujão vai realizar 340 mil exames, endoscopias, tomografias, ultrassonografias, ressonâncias e biópsias. Pacientes com suspeita de câncer terão prioridade. Saiba mais em saude.sp.gov.br. São Paulo está de volta e o Corujão também. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Deus tem nos atraído. Toda manhã acordo, vou preparar o meu cafezinho, ouvindo uma palavra do Senhor vinda do céu. Saio de casa ouvindo esse programa maravilhoso. Então, que Deus continue usando e abençoando essa família que se tornou a família Rádio Vida. Devocionais que tocam o coração. Usa, Pai, a nossa voz, o nosso falar, para abençoar o próximo. Oh Deus, usa-nos, Pai, para fazermos a Tua vontade em todo tempo e em todo momento. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 3 horários: 7h, 6h e à meia-noite. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Não muda de sintonia. Vida FM. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E continua, né, Cláudio? A segunda imersão Trilha 7. Continua, e ontem foi fantástico. O professor Richard Godoy deu uma aula espetacular. Então vale a pena você entrar aí no YouTube, youtube.com/trilha7. Pesquisa aí, porque as aulas estão fantásticas. E ontem, repito, foi uma aula maravilhosa. Quem participou sabe do que eu tô falando, não é marketing, não. Foi top, foi uma aula excepcional. E hoje, o professor Fabrício Costa estará conosco. Qual que é o tema, Simone? A melhor defesa é o ataque. Lembrei. Pegar aqui o papel. A melhor defesa é o ataque. Então hoje, às 8h, o tema macro da nossa imersão é Defenda a Sua Fé. E hoje à noite, subtema
a melhor defesa é o ataque. Então participe conosco. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora.com.br. Pastor, mas eu já não participei desde a semana passada. Eu vou me inscrever agora. Você se inscrevendo, você vai receber um e-book com todo o conteúdo da nossa imersão, ok? Com as 5 palestras, você recebe todo o conteúdo em PDF. Vai ser uma bênção para a sua vida. Se inscreva agora.com.br. Então hoje, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Vida 96,5 e no canal Trilha 7 no YouTube, você acompanha a nossa segunda imersão. Aliás, amanhã teremos o painel, então não perca hoje, não perca amanhã. Se você perdeu os conteúdos dos dias anteriores, volta lá no YouTube Trilha 7 e acompanhe, certamente vai te trazer crescimento na sua vida espiritual e também na sua vida ministerial. Segunda imersão Trilha 7 com o tema Defenda a Sua Fé. 96.5 Debate da Vida. De volta com Debates da Vida e agora eu quero saber, Cláudio, se deu uma mudada lá na nossa enquete, hein? Vamos ver aqui o resultado da nossa enquete. O resultado está o seguinte: 65 dizendo que sim e 35 dizendo que não. Então é o maior número até agora para o sim no que diz respeito ao Facebook. Objetos podem transmitir bênção ou maldição? 65 dizendo que sim e 35 dizendo que não. No caso do YouTube, 57, inverte, é o menor número de sim até agora. 57 a 43. 57% dizendo que sim, que objetos podem transmitir bênção ou maldição, e 43 estão dizendo que não. É a opinião aí dos nossos ouvintes. Nós temos aqui mais algumas opiniões. Nós temos aqui o Rodrigo de São José dos Campos. No Novo Testamento diz que o lenço curava através da unção, correto? De sorte que lenços e aventais eram levados de seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Atos 19:12. Edmar, as vestes não são como objeto? E a roupa? A mulher do fluxo de sangue apenas tocou na orla. Então aqui a gente já teve um debate aqui fora do ar falando sobre isso. Dora Viana, um rapaz que eu conheço, evangélico, comeu doces de Cosme e Damião para confrontar as tias que deram a mãe dele, dizendo que ele não comeria por ser evangélico. Ele pediu que Deus o abençoasse. Bom, você só não disse pra gente aqui que deu essa brincadeira, né, Dora? Se abençoou, se deu um revertério, o que aconteceu? Solange Borges Sol, hoje sempre temos essa direção de orar e escolher o melhor lugar. Então ela está falando aqui com relação à questão de comida, né? A Margarete Barbazzi, o mais importante é focar em Cristo. A presença do Espírito Santo é mais que suficiente. Ok, vamos lá, vamos voltar então com os nossos convidados e a gente já praticamente vai para as nossas considerações finais, né? O tema acabou puxando bastante aqui, mas eu faço só essa perguntinha então. E aí, a orla? A mulher tocou na hora das vestes de Jesus? Então, é como eu estava falando aqui nos bastidores. A gente precisa entender que essa questão da orla, na verdade, ela é uma questão de interpretação, né? A maior parte dos evangelhos, e eu falo isso com conhecimento de causa, né? É uma disciplina que a gente leciona é exegese e crítica textual, então a gente fala um pouquinho com conhecimento de causa. Se você ler os 3 relatos, você vê que 2 evangelistas vão dizer que a mulher toca nas vestes de Jesus, só que a gente precisa entender a resposta que Jesus dá. Então, quando você vai analisar a resposta, Jesus fala assim: alguém tocou em mim. Então ele para a multidão e fala para que alguém tocou nele. Ele fala assim, ó: não, senhor, mas tem uma multidão. Então ele fala assim: alguém tocou em mim porque de mim saiu virtudes. Na verdade, ela não tocou na orla, ela tocou em Jesus. Com relação ao pano, com relação à sombra, nem o pano e nem a sombra curavam. As pessoas tinham fé, de uma fé cega, podia ver que eram pessoas que não tinham conhecimento do evangelho, estavam prestes a se converter, e Paulo nem Pedro mandava levar o pano. Eles pegavam para levar com o intuito de serem curados, mas não era feito doutrina. Ok, mas o objeto foi. O objeto foi. E o objeto transmitiu bênção ou maldição? O texto fala assim: de sorte que. De sorte que, não era doutrina, era na mente das pessoas. Ok, aí só para voltar na hora lá, já que o senhor é um estudioso, qual que era o tamanho das vestes? Ficava só pelo menos uns 3 ou 4 centímetros do calcanhar aqui, do joanete que a gente fala. Ok, então Pois não, pastor. Essa questão também das vestes é interessante, que o autor, quando ele escreve, está escrevendo para um determinado público, e dizer que Jesus foi tocado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue, na concepção dos judeus era algo que era meio complicado, né? Porque aquela pessoa que fosse tocada se tornaria impuro. Então era mais fácil falar que tocou nas vestes do que falar que tocou nele. Então o senhor também concorda que tocou nele? Eu acredito que sim. É igual dizer aquela passagem... mas eu posso dizer que não tocou na orla?
Que não tocou na orla? Não, tem que dizer que tocou na orla. Não, mas o senhor disse que ele não tocou na orla, que ele tocou nele. A orla antecede o corpo. Então ela toca na orla e consequentemente... não, então beleza. Então, porque já é a pegadinha do malandro aqui. Pensou rápido. Porque eu perguntei o seguinte, ela tocou na orla, o senhor respondeu que tocou nele. E que não tocou na orla. Mas pra tocar nele tem que tocar na orla. Exatamente, toca na orla, mas toca nele. Aí fala assim, de mim saiu virtudes. Ok, mas a pergunta foi, tocou na orla? Tocou. Tocou na orla. Então tocou na orla, mas também tocou em Jesus. Ok. Vamos então às nossas considerações finais dos convidados. Hoje tá só cheio de pegadinha aqui, né? Mas vamos lá. Considerações. E agora, Simone, temos dica cultural hoje, não? Sim. Dica cultural? Então vamos à dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Pastor Luciano Scala, 2 minutos então para sua consideração final e sua dica cultural. Dica cultural para hoje, uma das obras que eu estudei na Faculdade de Teologia, Faculdade Católica, uma obra chamada Mafra Sacra. É um pouquinho difícil de você encontrar, é um livro até que um pouco raro e caro também, mas ele fala muito sobre essa questão das relíquias dentro da Igreja Católica e como que muitas basílicas, muitos lugares foram construídos justamente por conta dessas relíquias. Então, se você quer estudar um pouquinho, apesar de ser uma teologia católica, vale a pena, fica aí, Mafra Sacra, Memória e Patrimônio. Essa é a minha dica cultural de hoje. E, bom, a minha consideração final, eu acredito que sim, a pergunta foi, objetos podem transmitir bênção e maldição, ou maldição? Acredito que sim, acredito que, conforme nós falamos no longo de todo o programa, que a partir do momento que você tem um objeto, que ele teve uma origem ilícita, houve uma consagração, isso pode sim trazer maldição para a pessoa. E quando eu falo de bênção, eu acredito que aquilo que eu, como um servo de Deus, como um homem de Deus, possuo, aquilo é abençoado. Eu acredito que eu transmitindo esse algo, esse objeto para alguém, pode sim ser transmitida essa bênção. Então esse é meu ponto de vista acerca dessa questão que nós abordamos hoje, tá bom? Para falar comigo, você me encontra facilmente nas minhas redes sociais. Estou no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Você coloca aí Luciano Scala, lembrando que Scala ESCALA, você me encontra facilmente, tem bastante conteúdo, tem bastante coisa que você pode acessar e ter também acesso aos trabalhos que a nossa igreja realiza. Eu sou um pastor também responsável por uma casa de operação, faço trabalho com moradores de rua e se você quer ter mais informações acerca deste assunto, você também pode entrar em contato pelas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Luciano Scala. Mais uma vez, obrigado, pastor Cláudio, obrigado, pastor Paulo, obrigado a toda a equipe, que Deus continue abençoando cada um de vocês e até o próximo encontro. Gratidão mais uma vez, pastor Luciano, professor Paulo Henrique, 2 minutos para sua dica cultural e também suas considerações finais. Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor Cláudio, quero agradecer a Pri, quero agradecer a Simone, toda a equipe da Rádio Vida, todos os ouvintes, que para mim é sempre uma alegria imensa estar participando dos programas. Pastor Luciano Scala, com toda a elegância, toda a sabedoria, Deus continua abençoando o senhor, a sua família e todo o seu ministério. Pastor e professor Mateus Angel, parabéns, Mateuzinho, vai ser papai, hein? Parabéns para você, parabéns para sua esposa, fui profeta dessa aí, hein? Deus te abençoe poderosamente aí no Rio de Janeiro, sempre bom estar com você em todos os lados. Queridos, muito obrigado, né? Estar com você nessa sintonia é um prazer imenso. Você pode me achar no Instagram, prpaulo.oliveira, prpaulo.oliveira. Também você pode me achar no Facebook, pr.paulohenrique, pr.paulohenrique. E eu queria mandar um abraço especial para a Assembleia de Deus, Ministério do Brás, ali no Jardim Líbano, em Pirituba. Domingo eu estarei com meu amigo pastor Maurício Silva, na rua Adalberto Kurt, número 770, no culto do Renovo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que é de Pirituba, anote o endereço, AD Brás, Jardim Líbano, em Pirituba.
Araçatuba, Rua Adalberto Kurt, número 770. Vai ser um poder, vai ser uma maravilha. Um abraço a todos os irmãos e a todos os membros. E eu agradeço imensuravelmente por estar aqui mais uma vez. Maravilha, querido. Gratidão pela sua participação mais uma vez. Gratidão ao pastor Luciano. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Então vamos lá, queridos. Esse tema é um tema bastante instigante, porque a gente vive, além de um país que é místico, né? Um país cheio de superstições, a gente vive numa igreja que está vivendo um momento, eu não posso generalizar, mas muitas igrejas que estão vivendo deste misticismo. Ou seja, estão levando os crentes a acreditarem que um determinado objeto vai levar bênção para sua casa. Então, como um objeto em que você vai olhar para ele e aquilo vai te trazer alguma lembrança, não, peraí, então se eu tô com a Arca da Aliança aqui na minha casa, então eu vou me lembrar que eu tenho que orar, eu vou me lembrar que eu tenho que me consagrar, eu vou lembrar... Bom, eu não creio que isso faria mal. Eu creio que isso pode te auxiliar, inclusive, na estrutura da sua fé. Agora, quando nós caminhamos para um lado meio que cabalístico, um lado meio que esotérico, meio que um evangelho da numerologia, onde a gente começa a traduzir tudo como algo de reino espiritual, é muito complicado. E nós estamos vivendo isso na igreja brasileira. Eu não posso dizer isso somente no exterior, somente no Brasil, no exterior também a gente vive muito disso, mas especialmente na igreja brasileira, que é o nosso contexto imediato, a gente tem vivido isso. Muitas igrejas, muitos líderes que, marqueteiramente falando, infelizmente, têm levado as pessoas ao engano, têm levado as pessoas ao erro. Portanto, esse tema é um tema que eu considero ele muito importante para tirar essa cultura desse misticismo do meio da igreja. Nós pregamos contra isso, nós falamos contra isso, mas nós vivemos isso achando que um determinado objeto vai me atrair bênçãos ou vai me atrair maldição. Ou seja, vai me transmitir bênção ou vai me transmitir maldição. Né? Nós temos casos de exemplos de pessoas que carregaram no bolso, por exemplo, um Novo Testamento. E a pessoa num assalto, ela tomou um tiro e aí o Novo Testamento livrou a pessoa. Ok, glória a Deus, isso aconteceu, livrou a pessoa. Agora, eu posso transformar isso em doutrina? Vai todo mundo sair andando com o Novo Testamento no bolso para livrar de um assalto? Meu irmão, se Deus quiser te levar, a ele pertence a vida e a morte. Então, ou seja, se Deus não quiser te levar, Satanás pode te dar 30 tiros, não é um só não. Ele pode dar 30. Deus vai resolver, porque Deus não quer te levar. Então nós precisamos crer mais em Deus do que crer nos objetos. Crer mais no Espírito Santo de Deus do que ficar olhando para o objeto e falar assim, ai meu Deus, isso aqui é santo, era do meu pai, era da minha mãe. A minha avó era uma mulher de oração, então agora eu quero pegar a Bíblia dela e eu vou pregar usando a Bíblia dela, porque a Bíblia dela tem uma unção sobrenatural, a Bíblia dele tem uma unção sobrenatural, então eu quero essa Bíblia para mim. Você está depositando a sua fé no objeto. Então, se eu fosse te responder essa pergunta, objetos podem transmitir bênção ou maldição? Sim, podem. Não quer dizer que transmitem. Porque se nós transformarmos isso em regra, então objetos transmitem de forma categórica. Olha, objeto transmite bênção, objeto transmite maldição. Nós começamos a criar uma cultura do medo, inclusive, de achar que tudo que nós pegarmos, que é do macumbeiro, isso vai me atrair maldição. Vou dar um exemplo da Bíblica Vida. Já dei esse exemplo aqui em outro tema. Quando nós entramos no local, nós alugamos o local, marcamos com a igreja e fomos para limpar o local. Quando chegar lá, estamos limpando, e aí cada um vai para um canto, né? Um vai para o fundo, outro vai para cima, tinham 2 andares e tal. E aí começa a limpar, daqui a pouco vem lá o irmão gritando, falando, não, pastor, a irmã tal tá te chamando porque encontrou um negócio feio. Aí quando falou encontrou um negócio feio, eu já pensei na barata. E quando eu fui ver, não era barata, era um trabalho de macumba que estava na caixa d'água. Então tinha lá a caixa d'água, do lado da caixa d'água tinha uma caninha 51, tinha uma galinha preta e tinha lá um balde. A hora que eu olhei o negócio, eu peguei e pulei pra dentro. Tinha um murinho, mais ou menos 80 centímetros. Eu pulei. Quando eu pulei, o pessoal... Ai, pastor, cuidado. Eu falei, cuidado com o quê? E o pessoal tava preocupado com a macumba. Cuidado com a macumba. E eu pensei comigo, deve estar preocupado em eu cortar o pé, machucar o pé. Não, estava preocupado com a macumba. Eu falei, pega um saco de lixo pra mim. Pegou um saco de lixo, pega uma sacola. Fui lá, peguei com a sacola, coloquei no saco de lixo. Falei, pode jogar fora. Quando eu pus pra pessoa que tava perto de mim pra jogar fora, a pessoa andou pra trás.
Ou seja, caramba, que medo é esse? Gente, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, Deus é mais na nossa vida. Pega aquele negócio, joguei fora, chamei todo mundo, reuni. Falei, gente, o negócio é o seguinte, vocês viram que tinha um trabalho aí. Ai, pastor, e agora? Falei, e agora que isso aqui é casa de Deus. Casa de oração. Vamos abençoar esse lugar. Abençoamos o lugar e lá ficamos 12 anos. Vidas foram restauradas, casamentos foram restaurados, vidas se entregaram aos pés do Senhor Jesus. Ou seja, não é o objeto, é a presença de Deus, é aquilo que Deus tem reservado para nós. Porque se nós começarmos a acreditar, não, o objeto atrai bênção, atrai maldição, e não sei o que, a gente já começa, esse objeto veio de quem? De quem é? Não, mas essa comida é de onde? Meu irmão vai comer, não pergunta que comida é, não pergunta quem fez. Come, agradeça a Deus, abençoe aquele alimento e siga em frente. Porque se eu entender, vamos colocar lá o exemplo do carro, que o carro é um objeto e ele também atrai uma maldição, então se o cara for macumbeiro, eu não compro o carro dele. Não, o cara era macumbeiro, não vou comprar o carro dele. Eu, Cláudio, eu não tô nem aí. O preço tá bom? Tá adequado? Senhor, a partir de hoje, este objeto é bênção. A partir de hoje, ele é propriedade sua. E tá amarrado toda maldição contra a minha vida, contra a minha família. E ponto final. Porque do contrário, a gente começa a ter medo de todo mundo. Daqui a pouco a gente vai até olhar e vai perguntar assim, o cabeleireiro. Pera aí, amigão, qual que é a tua religião, hein? Se for macumbeiro, não corta o cabelo com você. Não, porque ele vai colocar a mão na minha cabeça, pastor. E aí ele é macumbeiro, e aí vai vir o mal sobre mim. Meu irmão, tem que ser o contrário. A hora que ele colocar a mão na tua cabeça, ele tem que perceber que de você saiu virtude. Ele tem que perceber que em você há um Deus Todo-Poderoso, há o Espírito Santo, e é ele quem age na tua vida. Então, objetos podem atrair, podem transmitir bênção ou maldição? Podem, mas, biblicamente falando, não é regra, não podemos transformar isso em doutrina e a bênção está sobre nós e não sobre o objeto. Então, este evangelho místico que infelizmente existe por aí, eu estou falando do misticismo mais podre que possa existir. De querer te levar a crer. Você tem que andar com uma ruda gospel no bolso, você tem que andar com um salzinho grosso no paletó, ou que tem que usar com isso. Para com isso. Bobagem. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida e quem te protege é o Espírito Santo, não são os patuás gospel que infelizmente muitos estão tentando criar. Vamos ao resultado final aqui da nossa enquete no YouTube. 58 dizendo que sim, que podem transmitir, logo 42 dizendo que não. No Facebook, 63 dizendo que sim e 37 dizendo que não. A nossa word cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, a palavra mais citada foi amaldiçoam, no mesmo patamar psicológico, ou seja, infelizmente tem muito, viu? É verdade, tem muita questão psicológica. A pessoa, ela comeu alguma coisa e tá tudo bem, tá tudo certo, comeu que tá até com um pedacinho no dente ainda. Aí a pessoa vem e fala, aquele alimento ali, ó, foi feito por um macumbeiro, é alimento amaldiçoado. Ele já começa, tô passando mal, tô sentindo mal. Peraí, o espírito do mal passou a agir só depois do momento que ele sabia? É óbvio que não, é psicológico. Ou seja, sugestionado por aquilo que foi amaldiçoado, a pessoa acaba se entregando. Então, meu irmão, vamos cuidar do nosso psicológico e vamos colocar na cabeça da gente o seguinte, o Deus que eu sirvo é mais poderoso do que tudo isso. E a terceira palavra que veio mais citada pelos nossos ouvintes foi bênção. Amém? Então, a maldição ganhou do bênção aqui. Mas maravilha. Senhores, obrigado pela participação de vocês todos na tela. Pastor Luciano, gratidão mais uma vez. PH, mais uma vez, gratidão. Hoje foi só os barbudos, né? Porque os 4 barbudos, né? E aí, a piscadinha, vai lá. Gratidão a todos e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Temos um propósito. Deus tem nos dado